A história do mundo está entrelaçada com um conto antes conhecido como o jogo Atomic Noblesse Fantasia. Embora apresentado como um romance, era na verdade uma fantasia de ação e magia. Dentro dessa história, a vilã final a ser derrotada era a Tilt, cujo ódio sem fim pelo mundo levou inúmeros jogadores ao desespero. Uma pessoa de outro tempo recorda ter jogado muitos jogos, mas este foi diferente, chocando-o 2 vezes, mesmo depois de o ter completado. Ele se lembra que a primeira vez que ficou chocado foi ao descobrir o motivo das lágrimas da vilã. A segunda foi quando um santo da espada se viu ligado ao destino dela, dedicando sua vida a ela. A memória se desvanece, substituída pelo som agudo do aço. Em um campo gramado, uma sessão de treino acaba de terminar. Um homem de ombros largos paira sobre um jovem garoto que foi derrubado de joelhos, declarando o fim da luta. Ele, no entanto, recusa-se a aceitar a derrota. Com um olhar de determinação feroz, o garoto, Sword, empunha sua espada e insiste, não. Ainda não. Ignorando o apelo de seu pai para esperar, Sword avança novamente, gritando, estou indo, pai. Suas lâminas se encontram com um choque retumbante. Da beira do campo de treinamento, os aldeões locais observam a cena familiar. Um comenta como o jovem mestre está cheio de energia novamente hoje, enquanto outro observa que o menino forte treina duro todos os dias. Seu pai, resistindo ao ataque do menino, diz a Sword para descansar um pouco. Mas Sword o empurra de volta com toda a sua força, gritando que não pode se dar ao luxo de relaxar. Seu grito determinado ecoa pelo campo enquanto ele revela o motivo de seu treinamento implacável. Ele não pode usar magia. Esta luta diária acontece em uma propriedade rural remota dentro do reino de Albert. O mundo do jogo, Noblesse Fantasia, é uma terra de magia e aventura. Foi neste mundo que um menino nasceu, um membro da família Ranger. Quando recém-nascido, ele recebeu seu nome, Sword Ranger. Ele se lembrava do momento em que sua consciência despertou, encontrando-se diante de um casal desconhecido que seriam seus novos pais. Enquanto criavam, ele gradualmente coletou informações, percebendo que havia renascido em um canto remoto de Noblesse Fantasia como filho de um barão menor, um personagem secundário sem relevância para a história principal. Ele se apegou à crença de que deveria haver uma razão para essa reencarnação, não poderia ser sem sentido. Era nisso que ele acreditava, até o dia em que seu pai parou diante dele para lhe contar a pior verdade possível. As palavras de seu pai ecoaram em sua mente, uma revelação chocante. A família Ranger tem uma linhagem que não pode usar magia. A constatação foi esmagadora. No mundo de Noblesse Fantasia, onde os jogadores comandavam as forças da natureza para salvar o mundo, um personagem que não podia usar magia não tinha valor algum. E ainda assim, seu punho se fechou com determinação. Ele continuou a acreditar no destino. Um dia, ele saiu do sótão, chamando seu pai e todos os outros, exibindo orgulhosamente um antigo pergaminho que havia encontrado. Ele ergueu o pergaminho, explicando animadamente para seu pai que esta era a arte secreta da família Ranger, passada de pai para filho, o estilo de esgrima do deus demônio. A técnica descrita nele era temível, um método de abrigar o poder dos demônios para transformar o próprio corpo e mente em uma lâmina viva, capaz de desferir um golpe mortal a partir de sua postura. Ele encarou o pergaminho, e uma percepção surgiu em seu rosto. Era difícil acreditar que tais elementos existiam neste mundo, mas um pensamento poderoso tomou conta. Com essa técnica, até ele poderia usar um poder semelhante à magia. Com determinação renovada, ele brandiu sua espada e declarou que este era seu destino. Ele iria dominar o estilo de esgrima do deus demônio. Seu pai observava, com uma mão pensativamente no quadril. Seu pai, no entanto, cortou a empolgação com uma declaração surpreendente. Ele confirmou que o pergaminho havia sido passado pela família, mas então revelou que a arte secreta em si era uma farsa. Sword só conseguiu encará-lo de volta, em choque. Ele explicou que gerações de sua família, seu próprio pai, avô e bisavô, tentaram treinar olhando para aquele mesmo pergaminho, mas nenhum deles jamais conseguiu usar a arte secreta. O homem gesticulou em direção à paisagem pacífica, especulando que talvez seus ancestrais o tivessem escrito simplesmente para elogiar os descendentes que não podiam usar magia. Sword ouvia, com sua empolgação anterior completamente extinta. Sua esperança desmoronou. Olhando para o pergaminho, o único pensamento de não pode ser ecoou em sua mente enquanto seu rosto se abatia com uma decepção esmagadora. A voz de seu pai continuou, tentando consolá-lo. Ele disse que, por gerações, a família Ranger protegeu essa paisagem pacífica e que, mesmo sem o estilo do deus demônio ou magia, tal destino não era tão ruim. Mas Sword se recusou a aceitar esse futuro tranquilo. Olhando para seu pai, sua expressão endureceu em desafio enquanto ele gritava, isso é mentira. Ele agarrou o pergaminho de madeira, sua voz soando com convicção. Ele provaria com certeza que o estilo do deus demônio era real. A partir daquele dia, seu treinamento com o pai começou para valer. 3 anos se passaram em um borrão de prática implacável. Agora mais velho, sua forma estava mais refinada e sua postura, sólida, mas o cerne de sua ambição permanecia elusivo. Ele ainda não tinha conseguido usar o estilo do deus demônio. Seu pai observava de lado, explicando novamente que era uma técnica mortal descrita apenas na escrita, existindo apenas como uma postura. Ele perguntou a Sword por que ele simplesmente não desistia. A resposta do garoto foi um grito imediato e desafiador. Ele se recusava. Ele repetiu seu voto, insistindo que nunca desistiria. Seu pai suspirou, finalmente cedendo. Ele disse a Sword para continuar até que estivesse satisfeito, mas o lembrou de que precisavam ir para casa antes que sua mãe ficasse brava. Sword concordou alegremente. Apesar da intensidade de seu treinamento, sua vida era cheia de afeto.
Ele fazia parte de uma família gentil, cercado por sua mãe sorridente, seu pai severo, mas atencioso, e uma criada idosa e amável. Eles viviam em um lugar pacífico, onde os dias eram passados cavalgando por campos abertos e compartilhando refeições fartas juntos à mesa de jantar. A tranquilidade de seu lar era inegável, um lugar de prazeres simples como pescar no rio sob o olhar atento de sua mãe. Não havia do que reclamar de uma vida tão pacífica. No entanto, mesmo em meio a essa paz idílica, um desejo mais profundo se agitava dentro dele enquanto estava deitado em sua cama. Ele queria acreditar. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto no silêncio de seu quarto, sua expressão pensativa e resoluta. Ele olhava para a noite, contemplando a lua crescente. Sentia-se certo de que, em algum lugar nesta vida pacífica, uma pista sobre seu futuro esperava para ser encontrada. Ele começa o dia perguntando à sua mãe sobre o paradeiro de seu pai. Ela explica que ele saiu cedo naquela manhã para participar de uma reunião de nobres, enquanto a chuva escorre pelas vidraças do lado de fora. Ele acha curioso que até mesmo um nobre do campo receba tal convocação, um sentimento que sua mãe parece compartilhar enquanto reflete sobre o motivo do chamado. Decidido a treinar sozinho, ele sai. Sua mãe o chama, advertindo-o para não exagerar na chuva. Agora com 10 anos, ele continua a brandir sua espada todos os dias, mas a questão de quando finalmente conseguirá usar o estilo do deus demônio permanece sem resposta. Ele afasta qualquer pessimismo que se aproxima, fortalecendo sua determinação. Ele acredita firmemente que dominar o estilo do deus demônio é seu verdadeiro destino. Enquanto treina no meio do temporal, um som repentino vindo da floresta próxima o assusta, interrompendo seu treino. A chuva cai implacavelmente sobre a floresta densa e escura. Ele adentra a mata, ofegante enquanto procura a origem do barulho. Seus olhos pousam em uma forma pequena e pálida no chão da floresta. É uma garota. Caída na lama está uma jovem de longos cabelos claros, com os pulsos presos em pesadas algemas. Ele corre imediatamente para o lado dela, implorando para que ela aguente firme. Ele pergunta por que ela está na chuva naquele estado, sua voz cheia de preocupação. Ele se ajoelhou ao lado da garota desfalecida, sua voz cheia de preocupação ao perguntar se ela estava bem. Seus olhos então pousaram nos pés descalços e sujos de terra dela, e em seguida nas pesadas algemas de ferro presas em seus pulsos. A ficha caiu. Esta criança havia escapado do cativeiro. Enquanto ele processava isso, a garota começou a se mexer, um gemido de dor escapando de seus lábios. Seus olhos, cheios de terror, fixaram-se nos dele. Com a pouca força que lhe restava, ela proferiu um apelo desesperado. Fuja. Sword só conseguiu encará-la, sua mente girando em confusão. Sob um céu estrelado, o pai de Sword chega de volta à propriedade da família, com sua carruagem esperando na entrada. Ele anuncia seu retorno à criada idosa, admitindo que seu trabalho tinha sido bastante difícil. Ele é recebido no hall de entrada por sua esposa, Sword, e uma pequena garota de cabelos prateados. Sword gagueja uma saudação de boas-vindas enquanto sua mãe apresenta a criança como Tilt. A expressão do pai endurece, e ele exige uma explicação de Sword por querer acolher essa estranha em sua família. Para discutir o assunto adequadamente, a família se reúne ao redor da longa mesa de jantar, com a criada a postos para servir. Sword começa sua explicação, afirmando que resgatou a criança de uma fera mágica e decidiu acolhê-la. Seu pai escuta, e Sword confirma que essa é a verdade. Sua mãe acrescenta que a menina, cujo sobrenome é Garland, parece não ter parentes. Enquanto Sword faz um apelo sincero ao pai, o homem cruza os braços, pensativo. Sua contemplação termina abruptamente. Com uma piscadela e um polegar para cima confiante, ele declara que não há problema algum, pois realizar boas ações é uma verdadeira virtude de um nobre. Ele então bate as mãos na mesa e brada com um novo propósito, proclamando que, a partir daquele dia, ele será o Tilt Ranger, seu protetor jurado. Enquanto seu pai comemora, os pensamentos de Sword se voltam para dentro. Ele se lembra de sua vida passada e do jogo Noblesse Fantasia, no qual Tilt era vilã, sempre condenada à destruição. Ele vê este momento como um primeiro passo crucial para ganhar a confiança dela. Ele olha para a garota inocente e reafirma toda a sua razão de estar ali. Ele foi reencarnado neste mundo com o único propósito de salvá-la. De volta ao presente, seu pai, satisfeito por sua sugestão de ajudar ter sido aceita, instrui Sword a ensinar a Tilt tudo o que ela precisa saber. Sword concorda, jurando silenciosamente ficar ao lado dela para garantir sua salvação. Ele se apresenta formalmente para a garota quieta, explicando que, a partir daquele dia, ele será seu irmão mais velho. Ele menciona que, aos 9 anos, ela é um ano mais nova que ele. Tilt só consegue emitir um som pequeno e hesitante em resposta. Ela dispara de repente, fugindo com medo. Sword grita o nome dela, preocupado, e pergunta à sua mãe se ela está sendo gentil com a menina. Sua mãe confirma que sim, enquanto ambos os pais observam a cena com apreensão. Mais tarde, Tilt senta-se sozinha em sua nova cama, ainda retraída. A família entende que ela ainda está processando seus sentimentos e decide que é melhor não pressioná-la, mas esperar com calma. Ela olha pela janela com uma expressão sombria. A mãe de Sword observa de longe, mantendo a esperança de que Tilt abrirá seu coração para eles em breve. No andar de baixo, Sword discute a situação com seus pais, seu rosto marcado pela preocupação. Sua mãe sabiamente aponta que deve ser difícil para uma criança ser chamada de família de repente, um sentimento com o qual Sword concorda. A conversa então muda de rumo quando seu pai revela a natureza de seu trabalho recente, uma operação de limpeza do mercado de escravos que foi organizada por um grupo de nobres. Ele liga os pontos instantaneamente, perguntando se Tilt foi uma das escravas libertadas durante aquela missão.
Seu pai confirma, acrescentando que, embora tenham libertado os escravos, infelizmente não conseguiram destruir a organização de traficantes. Ele se lembra do momento em que a encontrou, acorrentada e apavorada, percebendo que ela devia ser uma das escravas libertadas. A memória do lobo solto pelos mercadores de escravos passa por sua mente. Ele reconhece a criatura como a lendária besta mágica, Fenrir. Uma conclusão assustadora se segue. Os mercadores de escravos estão especificamente mirando em Tilt, mas ele não consegue compreender o motivo. Ele ponderou sobre a organização que se escondia por trás dos chamados mercadores de escravos. Ele se perguntou se eles estariam envolvidos na bandeira de destruição de Tilt, o destino fatal do jogo que ele lembrava. A voz de seu pai interrompeu seus pensamentos, desafiando-o a demonstrar a técnica Majin-Ryu que ele afirmava ter dominado. Com um sorriso confiante, Sword aceitou ansiosamente. Eles tomaram suas posições em uma clareira sob a lua crescente, pai e filho se encarando na quietude da noite. Ele ergueu sua espada, sua expressão uma mistura de concentração e determinação enquanto se preparava para atacar. Firmando os pés no chão, ele se acomodou em uma postura baixa e poderosa. Enquanto se preparava, sua mente voltou ao momento em que segurou sua espada contra o ataque de Fenrir. Ele se lembrou de sentir uma onda súbita de poder percorrendo tanto ele quanto sua lâmina. Ele gritou para seu pai, declarando que a lenda era verdadeira, o segredo da família Ranger, a técnica suprema passada através de um único herdeiro, era real. Mas, ao balançar a espada, canalizando aquele poder, sua arma se estilhaçou com um estalo agudo, a lâmina voando do cabo. Sword olhou, de olhos arregalados em choque, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto, enquanto seu pai o observava com uma expressão silenciosa e indecifrável. Seu pai calmamente ofereceu comprar-lhe uma nova espada. Sword tentou explicar freneticamente que não era culpa da espada, ele realmente havia usado a técnica. Ele lamentou, no entanto, que depois daquela única vez, não conseguiu usar o Majin-Ryu novamente. Ele segurou sua espada de treino, com a mente acelerada. Ele se lembrou que no mundo que conhecia, a esgrima Majin-Ryu exigia uma condição de ativação específica. Se conseguisse descobrir essa condição e dominar a técnica, seria capaz de proteger Tilt sempre que ela fosse um alvo. Sua determinação em protegê-la se solidificou enquanto a família compartilhava uma refeição. Sword, seu pai, sua mãe e uma Tilt silenciosa sentaram-se juntos, uma sensação de paz frágil pairando sobre a mesa de jantar. Seus esforços para fazê-la se sentir bem-vinda eram implacáveis. Tilt estava de pé, parecendo sobrecarregada em um vestido novo, enquanto a criada idosa aplaudia com alegria. Sword apresentou uma criatura fofa, sua mãe deu uma piscadela de apoio e seu pai orgulhosamente exibiu um peixe enorme que havia pescado. Ela estava cercada por suas vozes alegres. Sword disse que o vestido dela era fofo, sua mãe propôs que cozinhassem algo delicioso, e seu pai se gabou de ter pescado peixe grande só para ela. Tilt apenas conseguia olhar, de olhos arregalados em silêncio, para a demonstração de afeto. Mais tarde, Sword estava com seus pais enquanto discutiam a situação. Seu pai observou que ela ainda não havia se aberto muito, alertando o filho para não apressar as coisas. Sword ouviu, mas uma dúvida persistia em sua mente. Ele se perguntava se simplesmente viverem juntos em paz poderia realmente ser o suficiente para evitar a ruína que ele previa. Naquela noite, enquanto uma tempestade rugia, ele estava deitado na cama com uma sensação inquietante de que havia esquecido algo importante sobre Tilt. Um barulho repentino de vidro se quebrando vindo de fora de seu quarto sobressaltou. Seus olhos se arregalaram em alarme ao perceber que o som vinha do quarto de Tilt, e ele imediatamente entrou em ação. Pegando sua espada, ele saiu correndo de seu quarto e disparou pelo corredor em direção à porta aberta dela. Ele parou bruscamente na entrada, seu rosto se contorcendo de horror com a cena lá dentro enquanto gritava o nome dela. Lá dentro, o quarto dela estava um caos. A janela estava estilhaçada, e morcegos monstruosos de olhos brilhantes voavam em enxame ao redor da cama onde Tilt se encolhia. Uma substância escura e sombria rompeu ao redor dela, formando apêndices ameaçadores semelhantes a asas. A jovem gritou, agarrando a cabeça em agonia enquanto o poder sombrio começava a consumi-la por completo. Ela é engolida por uma massa de escuridão rodopiante enquanto criaturas monstruosas, semelhantes a morcegos, a cercam. Sword, paralisado na porta, só consegue observar horrorizado, questionando o que são as criaturas e por que estão ali. Enquanto as sombras envolvem Tilt, ele grita o nome dela. Ele avança para ajudar, mas para abruptamente, percebendo com desânimo que sua espada ainda está quebrada. Os morcegos demoníacos soltam um guincho agudo enquanto continuam seu ataque. Frustrado e desarmado, ele decide chamar seu pai para ajudar. Mas, ao se virar para sair, a voz de Tilt, cheia de pânico, implora para que ele não a deixe. Ele congela, chocado com o apelo dela. Ela pede desculpas em meio a lágrimas, explicando que isso sempre acontece e que coisas ruins tendem a segui-la. Ela aperta a cabeça em desespero, questionando por que isso está acontecendo e admitindo que nem ela mesma entende. Ele a encara com uma determinação feroz e grita que não podem abandoná-la, insistindo que ela já faz parte da família deles. Ele então admite para ela que sua ideia inicial de buscar ajuda foi errada, um erro. Tilt ergue o olhar, surpresa com sua confissão. Ela se lembra do carinho com que a família dele a acolheu e de como o próprio Sword a salvou. A memória é um contraste gritante com seu tormento atual. Ela grita, confessando que, por se sentir tão feliz com eles, ela hesitou. A alegria que sentiu a tornou vulnerável. Ela gritava, com lágrimas escorrendo pelo rosto, insistindo que não podia ficar porque não pertencia àquele lugar. Se permanecesse, só traria infelicidade para todos eles. Enquanto ela falava, uma súbita revelação atingiu Sword.
Ele se lembrou de uma história do jogo, um episódio que detalhava o passado da vilã, Tilt. Essa memória detalhava como uma família nobre havia protegido a jovem Tilt, mas acabaram sendo massacrados por sua bondade. A revelação o atingiu com a força de um golpe físico. A família Ranger, sua família, era a da história. Ele processou a verdade horrível. Se não tivesse se envolvido com Tilt, talvez sua família não tivesse sido massacrada. Uma tragédia a menos. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Tilt implorou a ele, pedindo que expulsasse e não se preocupasse mais com ela. Em vez de recuar, ele avançou, envolvendo-a com os braços num abraço apertado enquanto a energia sombria e escura girava violentamente ao redor de ambos. Seus olhos se arregalaram em choque, novas lágrimas escorrendo enquanto ela gaguejava, questionando por que ele faria tal coisa. Sua desobediência enfureceu as criaturas. Os morcegos sombrios guincharam e convergiram para ele, seus olhos únicos brilhando com malícia. Enquanto o enxameavam, ele segurou Tilt com mais força, gritando para os morcegos pararem e exigindo que o soltassem imediatamente. Sua determinação era absoluta. Olhando para a garota em seus braços, ele afirmou com firmeza, não. Eu não vou soltar. Ele a abraçou forte, assegurando-lhe que ele, seu pai e sua mãe estavam todos ali por ela. Insistiu que ela não estava mais sozinha e dispensou seus medos de trazer infelicidade, questionando que importância isso teria, mesmo que fosse verdade. Ele sorriu calorosamente, com a voz cheia de convicção, ao declarar que ela era sua preciosa irmãzinha. Fez a promessa solene de protegê-la com a própria vida. As defesas dela desmoronaram completamente com as palavras dele. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tilt, uma torrente de emoção liberada por sua aceitação incondicional. Enquanto ela sussurrava as palavras irmãozão, a energia mágica e sombria que os envolvia explodiu e se dissipou, incapaz de resistir à força do seu voto. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Olhando ao redor do quarto agora limpo, Sword percebeu que a escuridão havia desaparecido completamente. Ela se apoiou nele, seu choro se transformando em soluços baixos e aliviados. Uma sensação de paz a invadiu pela primeira vez. Ele a observava com um sorriso gentil e determinado, sua decisão de protegê-la agora absoluta. O momento foi quebrado quando a porta do quarto se abriu com violência. O pai e a mãe de Sword entraram correndo, exigindo saber o que estava acontecendo. Enquanto eles observavam a cena, Tilt reconheceu silenciosamente para si mesma que a escuridão era o próprio poder que a levava à infelicidade. Em resposta, Sword se levantou, com sua espada de treino agora em mãos. Ele encarou seus pais e declarou que, se tal escuridão existisse, ele a cortaria para proteger Tilt. Seus pais o encararam de volta, suas expressões uma mistura de choque e admiração diante da determinação feroz nos olhos de seu jovem filho. Seu pai, vendo a convicção inabalável de seu filho, cede com uma promessa, ele forjará a melhor espada para ele. Radiante, Sword agradece aos gritos. Ele então altera o plano, decidindo, em vez disso, apresentar Sword ao maior mestre ferreiro da cidade de Gast. Uma vista panorâmica revela a grande cidade portuária fortificada, movimentada com comércio e atividade. Enquanto isso, em uma rua de Gast, dois homens se afastam furiosos de um prédio. Um deles, um jovem de cabelo escuro, amaldiçoa furiosamente os desgraçados lá dentro, jurando nunca mais voltar àquela forja. Lá dentro, a ferreira em questão, uma jovem com óculos de proteção na testa, os observa partir com uma expressão de intensa irritação. Ela declara que é exatamente por isso que odeia os nobres. Para obter uma nova espada, uma jornada se inicia. Sword, seu pai e Tilt partem de sua casa em Orangir, viajando em uma carruagem puxada por cavalos em direção à cidade de Gusto. A carruagem deles logo ressoa pelas pedras do calçamento de seu destino, uma praça animada, cheia de pessoas, carroças e prédios de vários andares. Ao desembarcarem e começarem a andar pela multidão, o pai de Sword comenta sobre a energia do lugar, observando que é uma cidade grande com um comércio próspero tanto por terra quanto por mar. Ele então volta sua atenção para Tilt, avisando-a para ficar por perto, pois multidões tendem a atrair indivíduos desagradáveis. Ele acrescenta que a cidade é governada por duas famílias poderosas, as casas do Marquês e Arma e de Beef, com o que Tilt concorda nervosamente. Percebendo a inquietação dela, Sword oferece um gesto tranquilizador, sugerindo que deem as mãos. Sem esperar por uma resposta, ele gentilmente pega a mão dela. Ela responde com um sorriso radiante, agradecendo e o chamando de irmão Sword. O garoto percebe com satisfação que Tilt se afeiçoou completamente a ele. Seus pensamentos continuam enquanto eles passeiam por uma praça de mercado lotada. Ele se lembra que ela até quis vir junto nesta jornada, o que foi de grande ajuda. Ele sente um forte desejo de ficar ao seu lado e protegê-la. Essa resolução determinada é subitamente quebrada quando ambos param de repente, com os olhos arregalados de choque e incredulidade com algo que vem. Diante deles, uma série de visões incríveis se desenrola. Uma jovem bruxa passa voando em uma vassoura, crianças conjuram pequenas chamas em suas mãos casualmente, e um homem acende um espeto de comida com uma faísca da ponta do dedo. O garoto fica paralisado, absorvendo a cena. Bruxas voam pelo céu, vendedores usam fogo para cozinhar suas mercadorias e cidadãos lançam feitiços menores na rua. Ele pronuncia uma única palavra, espantado, magia. Ele cerrou o punho, uma percepção se solidificando dentro dele. No mundo de noblesse e fantasia, a magia que ele acabará de testemunhar não era um espetáculo raro, mas um poder cotidiano. Ele olhou para o pai com confiança renovada, declarando que não importava se não conseguia usar magia bem. Ele tinha sua espada. Seu pai reconheceu a determinação do filho. Ele continuou, proclamando que possuía seu próprio poder especial, o estilo do deus demônio de esgrima. Seu pai, satisfeito com o espírito do garoto, anunciou que era hora de ir para onde sua nova espada o aguardava.
Ele refletiu em voz baixa que ele mesmo ainda não havia dominado completamente o estilo, mas rapidamente descartou o pensamento. O grupo chegou diante de um prédio grande e de aparência robusta com um telhado de telhas, a oficina do ferreiro de espadas. Seu pai bateu com firmeza na porta de madeira e gritou uma saudação, mas não recebeu resposta. Ele começou a se perguntar se não estavam em casa. Em resposta, uma voz alta e irritada de dentro gritou para que fossem embora. Sem se abalar, seu pai se anunciou como Barão Garan Ranger, explicando que o mestre uma vez forjou uma espada para ele. A porta se abriu para revelar uma jovem com avental de ferreiro, óculos de proteção na testa e um martelo na mão. Ela os informou sem rodeios que o velho estava morto, que ela era mestra agora e que eles deveriam dar o fora. Seu pai ficou chocado com a notícia. A mulher se apresentou como Frey, a filha do velho, e mais uma vez se despediu deles enquanto começava a fechar a porta. Ele protestou rapidamente, afirmando que viera para conseguir uma espada. Ela olhou para o garoto com desdém, tratando-o como um pirralho nobre e snob. Disse a ele para pedir ao papai que lhe comprasse uma espada de brinquedo ou algo do tipo. Apesar da porta de madeira se fecha com um estrondo, deixando Sword, seu pai e Tilt do lado de fora. Sword percebe com um suspiro que a missão para adquirir uma arma crucial nunca seria simples. Ele se vira para o pai, determinado, afirmando seu desejo de tentar perguntar novamente. Seu pai, no entanto, está hesitante. Ele não tinha percebido que a filha do mestre havia assumido o negócio e sugere que encontrem outro ferreiro, embora admita que talvez não encontrem um tão habilidoso. O garoto insiste que está tudo bem, ele só quer falar com ela adequadamente. Tilt anuncia que ficará com o pai dele, então Sword diz a ela que vai dar uma olhada por aí enquanto ela espera. Enquanto ele e Tilt caminham de volta para a oficina, ela pergunta por que ele quer falar com alguém tão assustadora. Ele simplesmente pergunta de volta se ela notou o fundo da sala. Ele explica o que chamou sua atenção, uma exibição de espadas que, à primeira vista, pareciam rústicas, robustas e desajeitadas. Essa observação é precisamente o motivo pelo qual ele entra novamente na oficina, onde Frey está martelando em sua bigorna. Ele declara que ver aquelas espadas é a razão pela qual ele precisa falar com ela. Sua entrada repentina lhe rende uma repreensão áspera de Frey, que exige saber quem lhe deu permissão para entrar. Tilt chama por Sword nervosamente, mas ele a ignora, dirigindo-se diretamente à ferreira para dizer que tem um pedido. Seu olhar raivoso recai sobre o objeto que ele estende em sua direção, o pequeno punho quebrado de uma espada. Ele apresenta a arma quebrada e faz seu apelo. Ele precisa de uma espada poderosa, uma que não quebre, não importa como ele a use. O rosto dela se contorce em descrença e irritação enquanto ela exige saber qual é o problema dele. Sword se apresenta e declara seu propósito, ele está fazendo isso para proteger sua irmã. Uma memória ressurge de Lord Mobius perguntando se esta era a ferreira que o havia expulsado, uma memória que Sword confirma. Suas palavras disparam uma memória dolorosa para Frey. Ela se lembra do dia em que o imponente Lord Mobius, acompanhado pelo nobre Lord Vargar, invadiu a oficina. Mobius bradou seu nome, anunciando que estava ali sob as ordens de Lord Vargar e exigindo que uma espada fosse forjada para ele imediatamente. A memória faz Sword ofegar de surpresa no presente. Frey aperta a cabeça em frustração, resmungando sobre que dia amaldiçoado tem sido, com uma coisa acontecendo atrás da outra. Tilt observa, seu rosto marcado pela preocupação. Ela se lembra de ter se mantido firme contra eles, com a voz convicta ao repetir seu princípio. Ela não forja armas ornamentais para nobres. Lord Mobius havia rebatido, revelando que o pai dela de fato havia feito uma espada para Lord Vargar. Frey confirma silenciosamente que era verdade. Mobius então explicou o motivo. Vargar o havia ameaçado, perguntando cruelmente se ele não se importava com o que aconteceria com sua filha. A revelação choca Sword e Tilt. Essa memória dá lugar a uma ainda mais antiga, de seu mestre ensinando-a a forjar dia após dia. Ela se recorda dele lhe contando sua filosofia. A voz dele ecoa em sua mente, severa e apaixonada. Ele a advertiu para nunca forjar espadas extravagantes feitas apenas por sua forma. Uma espada, ele insistia, não é para exibição, ela nasce para lutar. Ela vê seu eu mais jovem ouvindo enquanto ele dava sua lição mais importante. Forje a espada em que você acredita e não acabe como eu. Frey se lembra que ele repetiu aquelas palavras, que uma espada é poder, até o dia em que morreu, ainda trabalhando em sua forja. De volta ao presente, uma lágrima se forma em seu olho enquanto o peso total do sacrifício dele a atinge. Ele havia feito tudo por ela. E foi por causa das ações dele que ela fez sua própria escolha. Agarrando um grande martelo de ferreiro, sua tristeza se transforma em uma determinação ardente. Ela declara que herdou as convicções de seu pai e brada que não forjará nada além de espadas feitas para a batalha de verdade. Enquanto Frey se mantinha firme em sua convicção, o imponente guerreiro Mobius se dirigiu às duas crianças diante dele, Sword e Tilt. Com um sorriso condescendente, ele começou a dar-lhes um sermão, afirmando que a espada é meramente uma arma antiga e obsoleta. Ele continuou, explicando que na atual era da magia, as espadas servem apenas como substitutas para cajados mágicos ou como bugigangas brilhantes para nobres. Ele afirmou que até mesmo sem espadas inevitavelmente cairiam diante do poder de um único mago. Suas palavras ecoaram a ameaça que ele acabará de fazer a Frey, lembrando-a de que Lord Vargar valorizava sua habilidade herdada e que ela deveria simplesmente começar a forjar. Ele questionou se ela também queria ser ameaçada, reforçando sua crença de que ninguém mais deseja espadas para o combate real. O garoto não aguentou mais ouvir. Sword deu um passo à frente, com os punhos cerrados, e gritou para Mobius parar. Ele encarou diretamente o guerreiro e a ferreira, declarando com resolução inabalável que alguém que precisa de uma espada para a batalha estava bem ali. Mobius sorriu com a audácia do garoto, enquanto Frey observava, surpresa. O guerreiro respondeu a esse desafio não com palavras, mas com um golpe de mão rápido e brutal.
O impacto arremessou Sword pelo chão da oficina enquanto Tilt gritava seu nome, aterrorizada. Ele aterrissou com força, gemendo de dor e se amaldiçoando por ter baixado a guarda. Enquanto Frey observava em silêncio chocado, Mobius se inclinou sobre o garoto, ameaçando matá-lo se não medisse suas palavras. Vendo seu amigo ameaçado, Tilt encontrou sua coragem. Ela deu um passo à frente, colocando-se diante do enorme guerreiro e implorando para que ele não machucasse mais seu irmão mais velho. Sua súplica rapidamente se transformou em um grito desafiador. Com lágrimas escorrendo de seus olhos, ela declarou que nunca perdoaria ninguém que machucasse seu irmão. Seu desafio apenas alimentou a fúria de Mobius. Ele avançou e agarrou a pequena garota, levantando-a no ar enquanto ela gritava. Você quer morrer também, garotinha? Ele rosnou, enquanto Frey observava de lado, sua expressão se endurecendo enquanto ela segurava um martelo de ferreiro. Ela observava, com o martelo na mão, enquanto Sor cambaleava de volta para seus pés. Posicionando-se firmemente, ele apontou sua espada para o guerreiro de armadura e ordenou que ele soltasse Tilt. Tanto Frey quanto Lord Vargar olhavam, atônitos com o desafio do garoto. Ele mudou seu peso, segurando o cabo da lâmina maciça com ambas as mãos. Seu corpo se encolheu, pronto para entrar em ação apesar de sua pequena estatura. Seu olhar se estreitou em uma fresta de pura determinação enquanto ele repetia sua exigência com uma finalidade arrepiante. Tire as mãos da minha irmã. A declaração chocou Frey, que questionou com raiva o que ele estava fazendo com a espada dela. Mobius zombou do garoto, apertando seu domínio sobre uma Tilt chorosa e avisando de que ele não compreendia a gravidade de suas ações. A voz do guerreiro gigante ecoou enquanto uma bola de fogo começava a se formar em sua palma aberta. Ele declarou que, mesmo que o garoto fosse morto por sua insolência, ele não teria o direito de reclamar. Com isso, ele lançou o projétil de fogo. Tilt gritou de horror, mas Sword permaneceu perfeitamente imóvel. Ele estava calmo, porque podia sentir. Ele se lembrou do poder que havia herdado naquele dia fatídico, o poder de Fenrir. Estava percorrendo seu corpo agora, uma torrente de energia bruta e indomada despertando dentro dele. Enquanto a bola de fogo diminuía a distância, ameaçando incinerá-lo, o ar ao redor do garoto começou a esfriar. Com um rugido poderoso, ele brandiu a espada, liberando uma onda maciça de energia gélida que tomou a forma de um lobo em ataque. Corte do lobo de gelo, ele gritou. Seu golpe gélido acertou em cheio, envolvendo o braço de Mobius em uma grossa camada de gelo. O homem imenso urrou de dor, olhando incrédulo para seu membro congelado e se perguntando que tipo de espada poderia liberar tal poder. Enquanto Mobius recuava, Sword permaneceu firme, sua lâmina ainda irradiando uma energia fria. A demonstração de força era uma declaração clara. Uma espada é poder. Ele segurou o punho da espada, seu rosto jovem marcado por uma determinação feroz. Frey e Tilt observavam, atônitas com a transformação repentina do garoto. Para Sword, isso era mais do que uma luta, era o poder para proteger o que era importante para ele. Seu poder inesperado forçou seus adversários a uma retirada apressada. Lord Vargar praguejou enquanto fugia, chamando por Mobius para segui-lo. O grande guerreiro só conseguiu grunhir de dor, segurando seu braço congelado enquanto se retirava. Algum tempo depois, após outra batalha, Tilt correu em direção a um Sword agora mais velho, com o rosto iluminado de alívio e gratidão. Ela o abraçou, agradecendo-lhe profusamente. Ele a amparou, perguntando se ela estava bem. Ela sorriu para ele, exclamando que ele havia usado o mesmo golpe incrível de antes. Suas palavras provocaram uma epifania em Sword, que observava pensativo enquanto as peças começavam a se encaixar em sua mente. Ele se lembrou de dois momentos distintos, a vez em que enfrentou um lobo temível para proteger Tilt, e o confronto recente com Mobius. Em ambas as ocasiões, o poder havia se manifestado. Tilt, com um sorriso brilhante e conhecedor, forneceu a peça final do quebra-cabeça. A condição para ativar seu estilo Deus-Demônio era simples, ele tinha que estar ajudando-a. A revelação, no entanto, veio com uma consequência. De volta à oficina, Tilt apontou com alarme que a espada dele havia quebrado. Sword examinou a lâmina estilhaçada, concluindo que uma espada normal simplesmente não conseguia suportar o imenso poder de seu estilo Deus-Demônio. Ele e Tilt então ficaram sem graça diante de Frey, que os olhava de cima com os braços cruzados, sua expressão de claro descontentamento. Sword apresentou o punho quebrado, a prova de mais uma arma destruída. Ele e Tilt se curvam em um pedido de desculpas frenético por quebrarem a espada de Frey. A ferreira, no entanto, se vira com uma postura calma, surpreendendo os dois ao dizer que está tudo bem e que ela forjará uma nova para ele. A oferta de Frey desperta uma memória de seu mestre, que uma vez a ensinou enquanto martelava em sua bigorna que uma espada é poder, o poder de lutar e de se manter fiel às próprias crenças. A memória muda para o próprio Sword, de pé com uma convicção feroz. Para alguém como ele, que possui a vontade de proteger o que é precioso, uma espada adequada deve ser forjada. Voltando ao presente, Frey olha para as duas crianças e faz uma promessa. Ela criará uma espada poderosa que não se quebrará, mesmo nas mãos dele. Sua expressão se enche de determinação enquanto ela faz um sinal de positivo confiante, declarando que ela, Frey, irá forjá-la pessoalmente para ele. Sword e Tilt olham para ela, com os rostos iluminados de esperança. Ele murmura o nome dela, percebendo que ela pretende criar uma lâmina capaz de suportar o poder de seu estilo do Deus-Demônio. Ela sorri calorosamente, dizendo-lhe para deixar os honoríficos de lado e apenas chamá-la de Frey. Radiante, Sword agradece profusamente e declara que, com tal espada, ele se tornará ainda mais forte. Enquanto isso, em uma propriedade luxuosa, Lord Vargar demite Mobius furiosamente, enfurecido por ele ter perdido para uma criança. Mobius tenta protestar, insistindo que Sword não é um garoto comum, mas Vargar o interrompe. Vargar senta-se presunçosamente a uma mesa, com um novo e musculoso subordinado de moicano ao seu lado.
Ele nota a presença de uma garota de cabelos prateados, confirmando que seus alvos foram expostos, e comenta que as coisas estão ficando interessantes. Um grito de descrença ecoa da oficina da ferreira. A origem do grito é Sword, que exclama desesperadamente que não consegue forjar a espada. Ao seu lado, uma Tilt preocupada pergunta a Frey por que isso acontece. Ela responde calmamente, sentada em sua bancada, lembrando ao garoto que já havia lhe dito que não conseguiria fazê-la imediatamente. A ferreira começa a explicar a diferença fundamental no que ele fez. Algumas técnicas envolvem canalizar magia através de uma espada, usando-a como um cajado para simplesmente envolvê-la em um elemento, como quando ele cobriu a espada com gelo. Ela esclarece a distinção. Sword, por outro lado, não apenas revestiu a arma. Ele transformou a própria espada em magia, tornando-a uma lâmina de puro gelo para liberar sua técnica. Esse poder incrível teve um custo. Frey apresenta o cabo quebrado, afirmando que sua espada infelizmente não foi feita para suportar esse tipo de uso. Ele pergunta a Frey o que deve fazer, e ela responde que a solução é simples, eles devem usar materiais que possam suportar seu poder. Ela se lembra de algo que seu antigo mestre lhe contou sobre uma pedra especial de outro mundo. Ela elabora sobre a lenda, descrevendo um mundo cheio de poder mágico onde vivem bestas demoníacas, um lugar chamado Dimensão Demoníaca. É lá que nasce um minério mágico, capaz de suportar qualquer tipo de poder. Mais tarde, em uma mesa com o pai de Sword, a revelação do nome desse material, a Magipedra, o faz cuspir sua bebida por toda parte em estado de choque. Enquanto ele se recupera do acesso de tosse, Sword pergunta se ele está bem. Seu pai olha para Sword e Tilt com uma expressão séria, reconhecendo que adquirir tal item será uma tarefa difícil para eles. A conversa continuou, focando no imenso valor e escassez do material necessário. Magistones não estão disponíveis no mercado geral, são excepcionalmente raras, com um único fragmento custando milhões, muito mais do que qualquer joia. Ele admitiu com uma expressão sombria que, honestamente, adquirir uma agora parecia impossível. Ainda assim, ele prometeu tentar de todas as maneiras possíveis. Sword ouvia, lembrando que Frey também o havia avisado sobre como seria difícil de obter. Mais tarde naquela noite, a mente do garoto estava a mil. Ele pensava na Magistone, lembrando que mesmo no mundo do jogo, Noblesse Fantasia era um item raro. Deitado na cama, ele continuou a ponderar o forte contraste entre aquele mundo e este. No jogo, ele podia farmá-las facilmente caçando bestas demoníacas. Mas na realidade, a história era completamente diferente. Ele não sabia o que fazer. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz suave da cama ao lado. Tilt expressou baixinho sua esperança de que ele conseguisse a Magistone. Sword virou a cabeça, reconhecendo as palavras dela. Ela olhou para ele com olhos grandes e sinceros, as bochechas levemente coradas. Agradeceu-lhe novamente por salvá-la, dizendo que ele tinha sido muito legal. Com uma pequena risada, ela lhe desejou boa noite. O elogio sincero dela o deixou momentaneamente sem palavras, um leve rubor aparecendo em suas próprias bochechas enquanto ele se recostava no travesseiro. Enquanto a lua cheia brilhava sobre a cidade silenciosa, sua determinação se fortaleceu. Por uma irmãzinha tão fofa, mesmo que ela fosse uma vilã, ele superaria qualquer dificuldade. Sua determinação também era alimentada por uma promessa. Ele se lembrou de se despedir de Frey, que lhe entregará sua espada consertada para usar por enquanto. Ela lhe dissera que estaria esperando, pois ele havia prometido entregar a Magistone no dia seguinte. Com seus assuntos na capital concluídos, Sword, seu pai e Tilt iniciaram a jornada de volta para a Vila dos Soldados, viajando em uma carruagem puxada por cavalos por uma estrada empoeirada. Dentro da carruagem, o pai de Sword pediu desculpas por não terem conseguido a espada imediatamente, apesar da longa viagem. Sword, no entanto, estava otimista, tranquilizando-o para não se preocupar e expressando sua alegria por pelo menos saberem o que precisava ser feito. Seu pai então voltou sua atenção para Tilt, perguntando se ela tinha conseguido relaxar um pouco. Com um sorriso gentil, ela confirmou que sim. Sword, enquanto isso, refletia internamente que, apesar do problema, eles haviam marcado com sucesso a aquisição da espada como um objetivo, o que significava que seu progresso estava correndo bem do ponto de vista estratégico. A pacífica jornada deles foi violentamente interrompida. Uma emboscada. Um homem musculoso com um moicano, Dogora, materializou uma bola de fogo em sua mão e gritou para seus homens atacarem a carruagem. A cena do ataque desaparece, substituída por uma trilha tranquila na floresta. Dogora caminha com determinação, carregando uma Tilt inconsciente sobre o ombro. Em outro lugar, um observador oculto fica chocado ao perceber que a criança possui um poder incrível, um poder das trevas. Sua jornada termina em uma sala opulenta, onde ele se ajoelha diante de Lord Vargar. Dogora pergunta a seu mestre se este poder sombrio é o que ele busca, confirmando que obtê-lo é o verdadeiro objetivo de seu grupo, os Titãs. Vargar gesticula em direção a um orbe brilhante em um pedestal, explicando que ele representa um poder grande e aterrorizante. Ele revela que uma força capaz de conquistar o mundo está conectada a ele, por extensão, a uma pessoa específica. Das sombras, uma nova figura emerge, um homem com uma impressionante máscara de pássaro. Com um sorriso confiante, ele identifica essa pessoa, a sacerdotisa das trevas. Ele dirige seu olhar afiado para Vargar, repreendendo-o por já ter falhado em capturar a garota 2 vezes. Na primeira vez, ele matou a mãe dela, mas ainda assim ela escapou. Na segunda vez, mesmo com a ajuda de alguém chamado Fenrir, ela escapou novamente. Vargar começa a suar sob o peso de seus fracassos. Sua voz baixa, assumindo um tom de comando absoluto. Ele declara que a terceira vez tem que ser a da sorte e ordena que Vargar a traga para ele. Como incentivo, ele promete que o sucesso será recompensado com a bênção do poder sombrio.
Cheio de uma mistura de terror e ambição, Vargar gagueja sua aceitação, jurando capturá-la sem falhas. Tilt desperta com um sobressalto, o título ecoando em sua mente, a sacerdotisa das trevas. Ela se encontra em uma floresta desconhecida, carregada no ombro do bandido Dogora. Ele avisa para ficar quieta se quiser viver. Em pânico, ela pergunta o que aconteceu com seu pai e seu irmão. A resposta de Dogora é ríspida e cruel: eles estão mortos. A notícia devastadora abala, e ela começa a chorar de dor. Seus gritos irritam Dogora, que furiosamente ordena que ela se cale. Seus olhos se arregalam, cheios de puro terror e desespero. Naquele momento de tristeza avassaladora, uma energia volátil explode de dentro dela. Tentáculos de pura escuridão brotam do chão, girando ao redor deles. Assustado, Dogora grita, exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o poder aumenta, Tilt grita, sua mente perdida na crença de que ela só traz desgraça para todos ao seu redor. Dogora só consegue olhar em choque para o fenômeno que se desenrola. A escuridão é totalmente liberada. Tilt flutua no ar enquanto o poder bruto se infiltra no corpo de Dogora. Ele sente a energia percorrendo, uma sensação insuportável, mas estimulante, enquanto padrões escuros se espalham por sua pele. Ele ruge, abraçando a transformação. Tilt permanece suspensa no centro de um vórtice de energia enquanto Dogora brada que o poder das trevas é o maior de todos. À distância, Sod observa a exibição aterrorizante. Ele empunha sua espada, finalmente entendendo. A escuridão de Tilt amplifica o poder, e é por isso que eles a perseguem. Com os sentidos aguçados pela energia escura, o Dogora transformado se vira e o avista. Uma risada maníaca escapa de seus lábios enquanto ele questiona por que Sord está ali. Ele se mantém firme, exigindo saber o que aconteceu com os homens de Dogora. Com uma determinação sombria, Sord admite que baixou a guarda antes, mas agora está pronto para lutar. Enquanto ele encarava o homem monstruoso, a imagem da derrota de seu pai passou por sua mente. O espadachim jazia no chão empoeirado ao lado de uma carroça, seus últimos pensamentos conscientes admitindo que não estava preparado para um ataque tão imprudente. Entre seus companheiros caídos, a determinação de seu pai se fortaleceu mesmo na inconsciência, um voto silencioso se formando em sua mente. Ele não mostraria misericórdia. Aquele mesmo fogo agora queimava nos olhos de Sord. Ele viu o rosto aterrorizado de Tilt ao fundo e fez sua própria declaração com um sorriso feroz. Não importa quem ou quando, ele aniquilaria qualquer um que alvejasse. Seu oponente, o Dogora transformado, respondeu a essa determinação com uma gargalhada estrondosa. A energia sombria drenada de Tilt se enrolava ao seu redor como uma tempestade enquanto ele se vangloriava de que Mobius estava certo. Sord não era um pirralho comum. O homem monstruoso abriu os braços, seus músculos se avolumando enquanto ele rugia para o garoto não o subestimar. Seu rosto se contorceu em um sorriso grotesco ao revelar seu propósito, declarando que a sacerdotisa das trevas pertencia a eles, os titãs, e que eles a tratariam bem. A expressão de Sord endureceu enquanto observava Tilt gritar em agonia, o poder sombrio sendo violentamente extraído dela. A risada maníaca de Dogora ecoou enquanto ele elogiava como o supremo intensificador de desempenho. Ele provocou o garoto, prevendo que ele simplesmente se esgotaria na luta. Em resposta, Sord manteve-se firme, com a espada pronta ao seu lado. Então, em um clarão de movimento rápido demais para ser seguido, ele avançou, sua lâmina um rastro prateado. O ataque conectou, e o corpo massivo do homem transformado se tensionou, seus músculos se contraindo enquanto ele absorvia o golpe inesperado. Ele cambaleia para trás, sua forma monstruosa crepitando com energia. Ele olha para baixo, incrédulo, enquanto a lâmina de Sord se estilhaça contra ele, o impacto ecoando com um som agudo. O poder que percorre seu corpo se volta contra ele, sua forma se distorcendo violentamente. Ele grita em agonia, sua voz um pedido desesperado de ajuda, implorando para que pare. Ele observa o resultado de seu ataque, sua expressão fria e inabalável. Sord declara que lhe disse que não perdoaria ninguém que ameaçasse Tilt, revelando o nome de sua técnica, Frost Fan Flash. Com a ameaça neutralizada, a esfera de escuridão que aprisionava Tilt começa a se desfazer, colapsando sobre si mesmo em meio às árvores nuas. Ele volta toda a sua atenção para a energia que se dissipa, estendendo as mãos com uma expressão gentil. Sord chama por Tilt, assegurando-lhe que está tudo bem agora e dizendo para ela vir até ele. De dentro da escuridão, seu rosto banhado em lágrimas aparece. Dominada pelo alívio e pela emoção, Tilt clama por seu irmão mais velho. Ela salta dos últimos vestígios de sua prisão, atirando-se nos braços de Sord, que a esperavam, em um abraço desesperado e voador. Segurando-a com força, ele faz um voto solene. Ele promete que não importa o quão assustada ou sem esperança ela se sinta, ele sempre estará lá para salvá-la. Ele acaricia gentilmente o cabelo dela, insistindo para que ela não deixe o poder da escuridão vencer. Tilt continua a chorar, encontrando consolo em seu conforto. Por entre as lágrimas, ela consegue agradecer ao seu irmão mais velho. Sord apenas abraça, pedindo desculpas pela provação que ela foi forçada a suportar. Ele segura a garota inconsciente em seus braços, a terra rachada um testemunho de sua batalha recente. Assim como antes, a provação foi demais para Tilt, e ela desmaiou mais uma vez. Sua expressão endurece, suas feições jovens marcadas por uma determinação sombria nascida da luta. Seus pensamentos são interrompidos pelo súbito aparecimento de 3 figuras imponentes em armaduras completas. Por trás de seus elmos, eles comentam sobre seu poder, uma técnica aterrorizante para derrotar Dogora com um único golpe, uma que visa especificamente o poder da escuridão. Sord ergue o olhar, surpreso com a presença deles. O cavaleiro central, observando a cena, anuncia sua identidade. Eles são emissários da família Artman. É notado que o poder de Sord está começando a abalar o mundo. Agarrando Tilt, Sord exige saber o que está acontecendo.
O emissário esclarece seu propósito. Eles vieram para escoltar Sword, filho da família Ranger. O jovem mestre Sword, herdeiro da família Ranger, está diante de 3 emissários de armadura. É explicado que sua família é uma das 2 casas nobres que governam a cidade de Gaz. Tendo sido trazidos da floresta, eles chegam à propriedade dos Yarman, onde um homem em uma escrivaninha cumprimenta Sword pelo nome. O homem se apresenta com a mão no peito, afirmando ser Haik Yarman, o chefe da casa Yarman. Ele então tranquiliza Sword, dizendo-lhe para não se preocupar, pois seu pai e a garota resgatada estão sendo tratados por um médico. A garota é vista descansando em uma cama próxima. Apesar das palavras de conforto, Sword acha impossível ficar tranquilo. Uma gota de suor se forma em sua têmpora enquanto sua mente acelera. Ele se lembra que no mundo do jogo, Noblesse e Fantasia, Haik Yarman é uma das figuras centrais. Sword se lembra de um detalhe crucial da trama do jogo. Haik eventualmente se torna um inimigo da vilã. Esse conhecimento pesa muito sobre ele. Ele agradece a Haik por salvá-los, mas internamente questiona por que esse personagem, que não deveria aparecer até muito mais tarde, apareceu agora. Ele expressa suas suspeitas diretamente aos cavaleiros de armadura, exigindo saber por que estavam naquela floresta e como conseguiram aparecer no momento perfeito, lembrando que a missão deles era resgatá-lo. Atrás de sua mesa, ladeado pelos cavaleiros, Haik Yarman ouve e concorda calmamente, afirmando que Sword levantou uma questão importante. A mente de Sword estava a mil. Ele conhecia Haik Yarman do jogo, um estrategista astuto, não alguém que ajudaria outra pessoa por pura boa vontade. Ele considerou a cadeia de eventos. Ao proteger Tilt, ele havia alterado a linha do tempo original onde sua família perecia, o que por sua vez levava Tilt a se tornar uma vilã que confrontaria Haik na academia. Nesta nova realidade, sua família sobreviveu, e Haik apareceu para Tilt quando ela ainda era uma criança, um grande desvio da história original. Enquanto Sword contemplava esses caminhos divergentes, seu foco retornou ao homem à sua frente. O que, então, Haik realmente almejava? Como se sentisse os pensamentos do garoto, Haik começou a explicar, afirmando que sua casa estava vigiando Dogora, o canalha que Sword havia derrotado. A revelação pegou Sword completamente de surpresa. Ele continuou, detalhando que Dogora era o chefe do submundo da cidade, profundamente envolvido em contrabando, tráfico de pessoas e outras operações ilícitas. Haik admitiu que eles tentaram muitas vezes levar o homem à justiça, mas todas as tentativas falharam porque Dogora tinha um apoio poderoso. Ele então revelou a identidade dessa figura poderosa, Vargar Debilp, o chefe da família Debilp e co-governante da cidade, ao lado da casa Yarman. O nome Vargar ressoou em Sword. Ele se lembrou vividamente do homem ameaçando seu pai, exigindo que uma espada fosse forjada para ele imediatamente. A voz de Haik interrompeu a lembrança. Ele descreveu Vargar como um canalha que via os habitantes da cidade como mera bucha de canhão para sua ganância, mas lamentou que, infelizmente, não havia provas diretas que o ligassem aos crimes de Dogora. De repente, tudo fez sentido para Sword. Um dos enviados dos Yarman deixou escapar que todos sabem que Vargar é um desgraçado, mas foi rapidamente silenciado por outro, que acrescentou sombriamente que, embora todos saibam, ninguém pode agir. Ele olhou diretamente para o homem à sua frente, ladeado por guardas blindados, e fez uma declaração ousada. Ele presumiu que o objetivo final de Haik Yarman era derrubar o Lord Vargar. Em resposta à acusação direta, o olhar de Haik se aguçou por trás dos óculos, sua expressão indecifrável enquanto seus assistentes observavam em silêncio. O garoto continuou, expondo sua conclusão. Haik estava monitorando o criminoso Dogora especificamente para descobrir provas de sua conexão com Vargar. Um leve sorriso tocou os lábios de Haik enquanto ele cedia. Ele admitiu que a avaliação de Sword era impressionante e totalmente correta. Ele então começou a explicar o delicado equilíbrio político da cidade. Aparentemente, as famílias Yarman e Debilp governavam em harmonia, mas, na realidade, ambas buscavam a queda uma da outra, constantemente atentas a qualquer sinal de fraqueza. Sua voz tornou-se mais forte com convicção enquanto continuava, afirmando que a família Yarman havia crescido junto com a cidade de Gast. Ele declarou que seu povo era seu tesouro e que não podiam permitir que Vargar os destruísse para seu próprio ganho egoísta. Sword ouvia, reavaliando o homem à sua frente. Ele se lembrou do Haik do mundo do jogo, um personagem sarcástico e desagradável que não mostrava misericórdia. Esta versão da vida real, no entanto, parecia ser um jovem apaixonado carregando o peso de sua casa, um forte contraste com o que ele esperava. A conversa então mudou quando Haik fez uma pergunta, querendo saber se o Dogora que Sword havia derrotado estava mirando em sua irmã. Sword confirmou que era verdade e acrescentou uma informação crucial. Dogora havia afirmado pertencer a uma organização chamada Titãs. Ao ouvir o nome, a expressão de Haik endureceu em compreensão. Eu imaginei, ele murmurou, confirmando uma suspeita. Sword ficou surpreso com sua reação, enquanto os cavaleiros de armadura que estavam de guarda exclamaram o nome Titãs em choque. Ele deu mais detalhes sobre o grupo misterioso. Titãs é uma organização sombria, rumores de estar ligada a negócios escusos ao redor do mundo. Ninguém sabe quem são, quando se formaram ou como operam. Tudo, exceto o nome, representado por um estranho símbolo de olho que chora, está envolto em mistério. Ele explica sua suspeita de longa data de que Lord Vargar tem laços com a organização Titãs, e que Vargar provavelmente usaria sua irmã para fortalecer essa conexão. Ele jura não permitir que isso aconteça, prevendo que tal aliança mergulharia a cidade em uma era de caos governada pela violência, permitindo que a escuridão se aprofundasse sob o controle de Vargar e seus capangas. Por essa razão, ele se vira para Sword e sua família com uma proposta formal.
Sword, entendendo que este é o verdadeiro propósito da visita, pergunta o que ele tem em mente. A conversa evoca memórias de violência passada, um ataque caótico pelas ruas liderado por Dogor e Mobius, com uma jovem Tilt aterrorizada em meio à destruição. Dentro dessa memória, a mãe de Tilt a incita desesperadamente a correr enquanto ela ganha algum tempo. A menina se agarra a ela, chorando que não quer ir. A voz de sua mãe ecoa um aviso de que uma escuridão aterrorizante está mirando em sua filha. Ela reconhece que essa escuridão trará sofrimento, mas gentilmente tranquiliza a criança chorosa de que tudo ficará bem. Ela oferece uma profecia. Um dia, uma luz certamente aparecerá para dissipá-la. Com essa esperança, ela dá à filha uma última instrução. Não importa o quão dolorosas as coisas se tornem, ela deve continuar seguindo em frente. A memória acorda Tilt de supetão em sua cama. Assustada, ela chama por sua mãe no quarto vazio. Ela acorda com um sobressalto, confusa e desorientada em um quarto desconhecido. Uma governanta idosa ao lado de sua cama informa calmamente que ela está acordada e segura na propriedade da família Arma. Ainda sonolenta, seus primeiros pensamentos são para sua família. Ela chama por seu pai e depois pergunta onde está seu irmão mais velho, Sword. A governanta a tranquiliza, dizendo que seu pai está descansando e bem, enquanto Sword está conversando com Lord Hike, o chefe da casa. A menção de Sword desencadeia uma poderosa epifania. Tilt se lembra das palavras de sua mãe, que profetizavam uma luz que apareceria para protegê-la a qualquer custo. Convencida de que se trata de Sword, ela pula da cama e invade uma porta próxima, chamando por seu irmão mais velho. Sua entrada repentina interrompe uma reunião formal. Hike Arman, de pé diante de Sword, anuncia que a casa Arman gostaria de colocar Tilt sob sua proteção. Tanto Sword quanto Tilt ficam atônitos com a declaração, e Tilt pergunta o que está acontecendo. Hike se vira para ela, explicando que seu pai precisa descansar e que ele esteve discutindo o assunto com Sword. Ele então revela o grave motivo de sua proposta. Tilt está sendo alvo do Marquês Vargar, embora o motivo ainda seja desconhecido. Ele continua, enfatizando o perigo que Vargar representa. Como um nobre de alto escalão, Vargar possui o poder de fabricar acusações e esmagar não apenas Tilt, mas toda a Vila Ranger junto com ela. A gravidade da ameaça se torna palpável. Sword e Tilt olham para frente, seus rostos marcados por choque e preocupação, enquanto os cavaleiros de armadura atrás deles permanecem como testemunhas silenciosas. Com as cartas na mesa, Hike estende formalmente sua oferta. Para se opor a um homem com o poder de Vargar, a casa Arman deseja fornecer-lhe santuário e proteção. Ele esclarece ainda mais suas intenções, afirmando que esta proposta não é apenas para o benefício de Tilt. É também um plano para proteger todo o povo da Vila Ranger que vive com ela. Tilt olha para Sword, sua voz baixa ao chamar seu nome. Ele encara o nada, sua expressão sombria e conflituosa, suportando silenciosamente o imenso peso da decisão que tem pela frente. Ele percebeu a farsa. Estava claro que, embora a oferta de Hike Arman parecesse benevolente, seu verdadeiro objetivo era usá-los para obter vantagem sobre o Lord Vargar. O garoto entendeu o cenário político instantaneamente. Para Vargar, não poderia haver cenário pior do que Tilt, a garota que ele desejava desesperadamente, acabar sob a custódia de seu rival, a casa Arman. Essa jogada estratégica paralisaria Vargar. Se ele quisesse Tilt ilesa, não poderia agir de forma imprudente contra os Arman. Enquanto isso, Hike estaria livre para agir com a ousadia que quisesse. Uma dura constatação se instalou em sua mente. Para Hike, Tilt era apenas uma moeda de troca. Aquele homem não era confiável. Abaixo deles, Tilt olhava para cima, com uma expressão de pura inocência, presa em um jogo que não compreendia. Ele pesou suas duas opções. Poderia deixá-la com Hike, garantindo sua proteção, mas forçando a separação deles, ou poderia tentar protegê-la ele mesmo com seu próprio poder. Sua mão se fechou em um punho cerrado. Ele tinha que escolher o caminho que faria Tilt mais feliz. Sua decisão estava tomada. Com a mente resolvida, ele se curvou profundamente diante de Hike. Aceitou formalmente a oferta, pedindo-lhe que, por favor, cuidasse de sua irmã. Hike garantiu que a casa Arman a protegeria com tudo o que tinham. Os olhos de Tilt se encheram de lágrimas, questionando por que seu irmão mais velho a estava deixando. Sword então ergueu o olhar, afirmando que tinha uma condição. Sua expressão sombria desapareceu, substituída por uma de determinação brilhante e sincera. Ele fez seu pedido diretamente. Por favor, me contrate para trabalhar aqui. A exigência inesperada deixou Hike atônito em silêncio, com uma gota de suor escorrendo por seu rosto. Até o pai de Tilt e os outros que observavam ficaram sem palavras com a proposta audaciosa do garoto. A declaração de Sword paira no ar, seu raciocínio enraizado em uma memória simples e sincera. O rosto brilhante e sorridente de Tilt enquanto ele fazia uma promessa. Ele se lembra do momento com clareza. Tilt o abraçando em gratidão e sua própria piscadela confiante, tudo sob os olhares atentos de Hike Arman e Vargar Debil. Hike considera as palavras do garoto, um leve sorriso surgindo em seus lábios enquanto repete o voto para si mesmo, proteger sua irmã, que eu protegeria minha irmã. Tendo chegado a uma decisão, ele se vira para o nobre corpulento. Muito bem. Vou discutir sua proposta, anuncia ele, provocando um surpreso discutir, de Vargar. Ele esclarece sua declaração para Sword e Tilt, cujas expressões mudam de esperança para confusão. Com a minha irmã, quero dizer. Mais tarde, do lado de fora da grande propriedade Arman sob a lua cheia, Hike oferece-lhes alojamento. Por enquanto, vocês dois, descansem aqui até que seu pai se recupere. Sword, embora hesitante sobre a adequação do arranjo, expressa sua gratidão. Ele então se dirige a um quarto opulento, parando na porta. Em uma grande cama de dossel cercada por bichos de pelúcia, está sentada uma jovem.
Siluria, diz ele suavemente. A garota, Siluria, pergunta ao irmão se ele encontrou a garota que procuravam. Raik confirma que sim, afirmando, sim. Assim como você disse, nós a protegemos em segurança. Ela elabora com calma, revelando a fonte de seu conhecimento. Seu poder de clarividência havia lhe mostrado uma garota chamada Tilt, aquela que detém a chave para a prosperidade da casa e arma. Raik olha para a irmã, aliviado. Sim, estou feliz, diz ele, mas sua expressão se torna séria ao acrescentar. Mas, isso não é tudo. Ele explicou a situação para sua irmã, Siluria. Um jovem nobre, alegando ser o irmão de Tilt, havia pedido para servir a casa deles. Siluria, olhando para a Sword e Tilt de sua cama, perguntou se Raik também o tinha visto, antes de afirmar categoricamente que não conhecia o garoto. Seu olho se estreitou em foco enquanto ela revelava uma verdade surpreendente. No futuro que ela testemunhou com sua clarividência, aquele garoto simplesmente não existia. Suas palavras pairaram no ar enquanto a grande mansão permanecia em silêncio sob a lua cheia. Siluria pareceu aceitar o fato, murmurando que, nesse caso, não prosseguiriam. Mas então, um momento de hesitação, ela chamou seu irmão, um novo pensamento se formando. Os próprios pensamentos de Raik refletiam a estranheza da situação. Ele sentia que algo estava errado com o garoto e que devia haver uma razão para sua chegada. Siluria verbalizou sua própria anomalia, confessando que nunca antes havia falhado em ver alguém em suas visões. Seu olhar pousou sobre o garoto em questão, que oferecia um sorriso gentil, completamente alheio ao escrutínio. Ela se perguntou internamente se ele era especial de alguma forma. Ela continuou a ponderar as implicações da presença dele. Ele traria prosperidade para a casa e arma ou traria sua ruína? Com uma expressão endurecida, ela fez um voto silencioso. Ela iria descobrir. Sword anuncia orgulhosamente sua nova posição. Ele se tornou um guarda em treinamento para a família Artman. Ele agora reside na grande mansão deles, vivendo ao lado de Tilt. Ele se vira para o pai para expressar sua gratidão. Embora inicialmente surpreso com a reviravolta dos acontecimentos, seu pai entendeu a situação e prometeu explicar tudo adequadamente para a mãe de Sword. Seu pai continuou, explicando que para uma família nobre rural, obter conexões com uma grande casa nobre é um acontecimento afortunado. Ele apresentou a situação como uma chance significativa para ambos, um pensamento que Sword começou a processar. Mudando de assunto, ele então mencionou o tópico das pedras mágicas, o que imediatamente capturou toda a atenção de Sword. O garoto entendeu na hora. Pedras mágicas não circulam no mercado geral, mas uma poderosa família de um marquês poderia ter uma maneira de obtê-las. O pensamento despertou uma lembrança de Frey, que havia prometido forjar uma nova espada para ele se conseguisse tal pedra. Ele precisava desesperadamente de uma espada que pudesse suportar o imenso poder do estilo de espada do deus demônio. Se ele conseguisse uma pedra e uma nova lâmina, ele percebeu, poderia se tornar ainda mais forte. Algum tempo depois, chegou o momento da partida. Raik Arman confiou formalmente Sword e Tilt aos cuidados de Lord Galan. O pai de Sword aceitou a responsabilidade e desejou a Raik uma viagem segura. Agora adaptado à sua nova vida, Sword caminhava com Tilt pelos corredores da mansão, refletindo sobre sua missão. Seu dever principal era protegê-la. Embora ela estivesse livre para circular pela propriedade, sair era perigoso, pois estava sendo alvo de Valjean. Seu dever abrangia todas as partes do dia dela, desde o entretenimento e as brincadeiras nos jardins até seus estudos focados e as refeições que compartilhavam no salão de jantar. Ele reflete que, embora a última semana tenha sido confortável e sem grandes inconvenientes, há um problema persistente. Seu desconforto vem de uma observadora constante. Por uma semana inteira, uma garota os tem vigiado. Ele a reconhece como Siluria Artman, a irmã mais nova de Raik, e debate internamente se deveria tentar falar com ela. Antes que ele possa decidir, Siluria sai de seu esconderijo. Ela se aproxima diretamente de Tilt, fazendo com que um Sword assustado chame o nome de Tilt em alarme. Tilt, no entanto, não parece ter medo. Ela olha diretamente para Siluria e pergunta por que está sempre os observando. Enquanto fala, um padrão estranho e rodopiante se manifesta brevemente em seus olhos, enquanto a expressão de Siluria permanece impassível. Em resposta, Siluria de repente agarra Tilt, puxando-a para um abraço. Ela afirma com firmeza que Tilt deve ir para seu quarto, deixando a garota mais nova completamente atonita. Ela começa a levar Tilt embora. Sword, totalmente confuso, grita, exigindo saber o que está acontecendo. Siluria simplesmente responde que elas vão conversar. Enquanto ele as observa partir, uma voz calma surge atrás dele. É Raik, que diz a Sword que não há necessidade de se preocupar. Ele se desculpa pelo comportamento obstinado de sua irmã, explicando que não consegue impedir suas ações. Ele simplesmente pede que Sword a perdoe. Sword, ainda confuso, pergunta o que ele quer dizer. Para explicar, Raik senta-se com Sword para tomar chá. Ele começa afirmando que o poder que Siluria possui é uma fonte de bênçãos para toda a família Artman. Sword questiona o termo bênçãos. Raik elabora, confirmando que esse poder salvou sua família muitas vezes. Ele então revela que sua decisão de contratar Sword foi tomada somente após consultar a própria Siluria. Ele finalmente entende, uma memória crucial vindo à tona. Siluria, ele percebe, é o pilar que guia a família Artman. Esse entendimento vem de seu conhecimento do jogo, onde a personagem dela servia como guia durante momentos estratégicos. A habilidade dela era revelar o caminho correto a seguir quando tudo parecia perdido. O poder dela era uma forma específica e potente de magia que permite ver o futuro, clarividência. O peso total da revelação o atinge. O poder de Siluria é clarividência, assim como o de sua irmã no jogo. Ele se pergunta o que ela poderia estar vendo neste exato momento.
Perto dali, Raik se desculpa, explicando que a habilidade de sua irmã é um segredo de família bem guardado. Enquanto isso, em outra parte da mansão, uma bandeja cheia de sobremesas repousa sobre uma grande cama. Os doces são para Celuria e Tilt, que estão sentadas uma de frente para a outra em meio a um mar de bichos de pelúcia em um quarto suntuosamente decorado. Tilt, segurando um pirulito grande, se dirige à sua anfitriã com certa hesitação. Celuria, no entanto, dispensa a necessidade de formalidades, afirmando sem rodeios que as acha irritantes. Perplexa, Tilt pergunta por que foi trazida até ali. Celuria explica que a viu conversando com Sword e decidiu trazê-la para seu quarto. Ela acrescenta com certeza absoluta que fazer o que ela vê é sempre a escolha correta, deixando Tilt confusa. Um lampejo de compreensão cruza o rosto de Tilt. Ela afirma em voz baixa que também sempre faz as coisas pelo bem de seu irmão Rai. Seu olhar encontra o de Celuria enquanto ela chega a uma conclusão. Nesse aspecto, elas são iguais. Um entendimento silencioso se estabelece entre elas. Celuria olha para Tilt com um sorriso brilhante e compreensivo, afirmando uma verdade simples que ela acabou de perceber sobre a outra garota. Você ama seu irmão mais velho. Em resposta, a expressão de Tilt se torna sombria. Ela admite que também ama seu irmão mais velho, Sword, mas sente que só causa problemas para ele. Sem que elas saibam, Sword compartilha um sentimento semelhante. Ele pensa consigo mesmo com uma determinação silenciosa que ele também quer ajudar seu próprio irmão mais velho, assim como Celuria. De volta ao quarto, o olhar de Celuria é firme e reconfortante. Ela diz a Tilt que está tudo bem, insistindo que, se ela tiver o sentimento certo, conseguirá. Tilt ergue o olhar, questionando o que ela quer dizer com o sentimento. Ela explica que também desejou isso, esse mesmo desejo foi o catalisador para o despertar de sua magia. Sua mente viaja de volta à sua infância. Ela se lembra de como costumava se distrair e, no lugar de seus pais ocupados, seu irmão sempre cuidava e a ajudava. Ele permaneceu seu protetor fiel, mesmo depois que seus pais morreram em um acidente. No funeral, ele a abraçou forte e prometeu proteger tanto ela quanto a casa deles. Ela se lembra da felicidade que sentia com o cuidado dele, mas também de um desejo poderoso de ajudá-lo em troca. Enquanto desejava essa habilidade com todo o coração, sua magia despertou, ganhando vida em seu olho. A partir daquele momento, fragmentos do futuro começaram a aparecer em sua visão. Esses vislumbres permitiram que ela salvasse a família Artman e seu irmão em muitas ocasiões. Ela conclui com uma expressão séria, explicando que com sua clarividência, ela nunca sabe quando, em que momento ou o que verá. No entanto, os eventos e as pessoas em suas visões, sem falha, sempre ajudaram seu irmão. Ela relembra uma visão específica para Tilt, explicando que mesmo naquela época, quando seu irmão estava na floresta do sul de Gusto salvando uma garota de um homem com moicano, ela havia recebido um aviso. Raik ouve silenciosamente enquanto ela fala. Sua visão, no entanto, estava incompleta. Ela explica que tudo o que conseguia ver era a garota e o homem, Dogora. No entanto, ela sabia que seu irmão, Sword, também estava presente na cena. Continuando sua explicação, ela revela uma limitação crítica de seu poder. Apesar de saber que ele estava lá, ela não conseguia ver a forma de Sword com sua clarividência. Seu olhar se torna distante e sério. Ela confessa que, por causa dessa cegueira, deve determinar por si mesma se seu irmão é um amigo ou um inimigo. A questão paira no ar, uma representação nítida de seu conflito interno em relação à única pessoa que seu poder não consegue perceber. No dia seguinte, enquanto Sword e Tilt caminham pela propriedade, ele nota que sua irmã não os está observando. Tilt processa silenciosamente as palavras de Celuria da noite anterior, confusa sobre o que significa a clarividência dela não poder ver o futuro de Sword. A caminhada tranquila deles é interrompida por um grito frenético de dentro da mansão, uma voz chamando por minha senhora. Tanto Sword quanto Tilt param, assustados com o alarme repentino. Um criado mais velho desce correndo a grande escadaria, com o rosto marcado pelo pânico. Ele informa a eles que a jovem dama desapareceu, não consegue encontrar a Lady Celuria em lugar nenhum. O criado confirma que todos os funcionários estão procurando por ela. Sem hesitar, Sword declara que ele e Tilt ajudarão a procurar por sua irmã. Enquanto isso, bem acima da comoção, Celuria está sozinha no telhado da mansão. Ela reflete calmamente que as ações que previu a levaram ao futuro correto. Seu desaparecimento foi um passo deliberado em seu próprio plano. Ela simplesmente age, seguindo o caminho traçado por suas visões. Do parapeito de um telhado alto, ela se aproxima da beirada. Com uma expressão serena, ela fecha os olhos e se inclina para frente, em direção ao ar livre. De repente, uma mão surge, agarrando seu pulso e puxando-a de volta da queda. É Sword, com o rosto transparecendo choque. Ele grita o nome dela, exigindo saber o que ela está fazendo. Celuria olha para ele, surpresa com sua intervenção inesperada. Ela explica que o futuro que previu foi um em que estava completamente sozinha enquanto se preparava para pular do telhado. Naquela visão, Sword não estava em lugar nenhum, então ela estava apenas fazendo o que tinha visto. A declaração calma dela o deixa sem palavras. Do chão, Raik arma os à vista e grita alarmado. Enquanto Sword se recupera do perigo, Celuria esclarece que todo o futuro que ela já viu era para ajudar seu irmão. Ele argumenta desesperadamente que Raik ficaria arrasado se algo acontecesse com ela, mas ela começa a contra-argumentar, insistindo que é pelo bem do futuro correto. Sword grita de volta, exigindo saber o que é esse futuro correto.
Ela permanece em silêncio, sua expressão indecifrável e resoluta. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela desafia a intervenção de Sword, perguntando se criar um futuro correto significa que eles devem simplesmente aceitar quando pessoas importantes caem em desespero e encontram destinos tristes. Seu rosto, uma máscara de determinação feroz, ele grita sua rejeição absoluta à visão fatalista dela. Ele declara que o futuro não é algo a ser aceito, mas algo criado pelas próprias mãos. Neste exato momento, para enfatizar suas palavras, ele agarra firmemente o pulso dela, puxando-a para longe da beirada do telhado. Sua ação desencadeia uma súbita epifania. Ele finalmente entende por que Siluria não conseguia ver o futuro dele. A verdade se cristaliza em sua mente. É porque ele é um reencarnado. Na história original, o personagem conhecido como Sword Ranger estava destinado a morrer, mas aqui está ele, vivo. Com essa clareza recém-descoberta, ele proclama que não tem uma história pré-determinada e que forjará seu próprio futuro. Enquanto ele fala, Raik e seu assistente rompem por uma porta no telhado atrás deles. Do outro lado do telhado, Raik grita o nome de Siluria, sua voz cheia de alarme e alívio. Ele corre e a puxa para um abraço apertado, chamando-a de tola. Aninhada em seu peito, Siluria pede desculpas, chamando-o de irmão. Sword e o assistente observam a reunião emocionante. Observando-os, Sword tem um momento silencioso de reflexão, expressando internamente sua gratidão. Ele ergue o olhar enquanto Raik Arma se dirige a ele, confirmando que ouviu a conversa com sua irmã. Raik concorda com o sentimento de Sword, afirmando que o futuro é de fato algo que eles devem criar juntos agora. Com essa convicção compartilhada, Raik decide agir imediatamente. Ele pede formalmente que Sword Ranger sirva a família Artman, não como um mero aprendiz, mas em uma capacidade oficial. Os olhos de Sword se arregalam de surpresa com a oferta repentina e significativa. Ele aceita sem hesitar, apertando firmemente a mão de Raik. Ele diz a Raik que servirá com prazer, pedindo que dispensem a formalidade e o chamem simplesmente pelo primeiro nome. Raik olha para o jovem com profunda gratidão, reconhecendo não apenas como um aliado, mas como benfeitor de sua irmã e, por extensão, de toda a família Artman. O acordo deles é interrompido pela chegada de um assistente, que corre em direção a ele chamando pelo jovem mestre. O homem expressa um imenso alívio, agradecido por Lady Siluria estar segura. Seu alívio, no entanto, é imediatamente ofuscado por notícias urgentes. Ele explica que, embora a segurança de Siluria seja uma questão, um problema crítico e separado surgiu, uma fenda apareceu na Floresta do Sul. Tanto Raik quanto Sword reagem com choque. A notícia ressoa de forma diferente em cada um deles. Raik murmura que o dia finalmente chegou, com uma nota de aceitação sombria em sua voz. Sword, no entanto, processa a informação através das lentes de sua vida passada, perguntando se fenda significa o mesmo que no jogo. Ele percebe com alarme que a entrada que conecta o mundo deles ao mundo do Rei Demônio apareceu. Como que para confirmar seus medos, um rasgo imenso e irregular fende o céu sobre a floresta, um portal escuro e agourento para a dimensão demoníaca se manifestou. Mas onde outros veem apenas um cataclismo, Sword vê uma oportunidade. Um sorriso determinado se forma em seu rosto enquanto ele reconhece que o aparecimento da dimensão demoníaca é a chance deles. Seu pensamento estratégico é espelhado pela mestre Ferreira, Frey. Ela considera a natureza da dimensão demoníaca, um mundo repleto de poder demoníaco e bestas mágicas. Mais importante, ela sabe que é a fonte de minérios mágicos únicos capazes de resistir a esse poder, os materiais necessários para forjar pedras mágicas. A mente de Sword se concentra em uma crença fundamental, forjada em sua juventude. Uma espada é poder, o poder de proteger o que é precioso. Essa convicção se cristaliza em uma necessidade singular e urgente. Ele precisa obter uma espada de pedra mágica. Ele cerra o punho, seu olhar se enrijecendo com determinação enquanto uma imagem de Tilt se forma atrás dele. Isso não é apenas sobre ganhar força, é tudo para garantir o futuro da vilã. A dimensão demoníaca é um outro mundo, um reino saturado de mana, a própria fonte de todo o poder mágico. Diferente do mundo humano, este plano é nutrido por essa mesma mana, dando origem a um ecossistema único e alienígena. Enquanto quantidades moderadas de mana podem ser usadas por humanos como poder mágico sem efeitos nocivos, um excesso que ultrapassa o limite de tolerância é tóxico. Causa tontura e náusea, nos piores casos, leva à morte. Para evitar tal destino, Raik Arma explica a situação. Ele afirma que os relatórios confirmam que a dimensão demoníaca tem uma alta concentração de mana e, portanto, apenas ele e outros soldados de elite com alto poder mágico realizarão a missão. Ele se vira para dois de seus guardas de armadura, um homem chamado Sveig e outro chamado Odrai, perguntando se estão preparados para a tarefa. Ambos gritam sua afirmação em uníssono. Com o compromisso deles afirmado, os papéis são esclarecidos. O capitão da guarda, Ace, fica encarregado de proteger a mansão. Odrai jura sua vida à família Artman, enquanto Sveig aceita ansiosamente seu dever para com seu jovem mestre. Enquanto os adultos finalizam seus planos, Sword processa a informação, sua mente voltando às regras do jogo. Ele se lembra que a alta concentração de mana da dimensão demoníaca era uma barreira, exigindo que um jogador fosse nível 20 ou superior apenas para entrar. Ele rapidamente liga os pontos, uma gota de suor se formando em sua têmpora enquanto a implicação o atinge. Uma alta concentração de mana significa um nível de perigo correspondentemente alto. Seu alarme interno é interrompido quando Raik se dirige a ele diretamente. Raik afirma que, normalmente, nunca levaria uma criança para a dimensão demoníaca, mas então faz uma pausa, acrescentando que Sword e seus companheiros são diferentes. Sword o encara de volta, com os olhos arregalados de choque. Antes que Sword possa reagir, os guardas Artman expressam sua concordância. Sveig lembra como Sword derrotou Dogora com um único golpe.
Odrai acrescenta que sentiu um tremendo poder mágico da técnica da espada de gelo de Sword. Ace conclui que, embora o Lord Sword não possa usar magia, sua espada mágica será um recurso inestimável. Hayek arma, apesar de suas próprias reservas, estende formalmente o convite. Ele reconhece que a dimensão demoníaca é um lugar perigoso, mas confirma que, com a aprovação de seus 3 guardas de elite, deseja que Sword lhes empreste sua força. A resposta dele é imediata e entusiasmada. Com um sorriso determinado, ele grita sua aceitação, empolgado com a perspectiva da missão na dimensão demoníaca. Ele percebe que, se conseguir obter pedras mágicas daquele mundo, poderá finalmente forjar uma espada forte o suficiente para suportar o estilo de esgrima do deus demônio. Enquanto se prepara para partir, sua atenção se volta para Tilt. Ele começa a expressar sua preocupação por ela, mas ela o interrompe com uma voz suave, porém resoluta, garantindo que ficará bem. Ela explica que Siluria e os outros a protegerão. Ace, o capitão da guarda, confirma isso, afirmando que fez uma promessa. Tilt então jura que não vai perder. Diante de Sword e do grupo reunido, Tilt declara sua própria intenção. Ela ficará mais forte enquanto ele estiver fora. Ele encara o olhar dela com um sorriso confiante, um reconhecimento silencioso da determinação compartilhada entre eles. Chega o momento da partida. Sword, ao lado de Hayek e seus guardas de armadura, Odrai e Sveig, acenam em despedida. Da porta, Tilt, Siluria e Ace acenam de volta, desejando-lhes boa sorte na jornada. Uma carruagem puxada por cavalos leva o grupo para longe da cidade de Gusto, em direção à vasta expansão da Floresta do Sul. O caminho os leva para as profundezas da Floresta Antiga, onde árvores imponentes formam um dossel denso sobre suas cabeças, marcando o verdadeiro início de sua jornada para a dimensão demoníaca. Ele caminha ao lado de seus companheiros pela floresta, perguntando a Hayek se o aparecimento de uma dimensão demoníaca é uma ocorrência comum. Hayek admite que esta também é a sua primeira vez, explicando que tais eventos são imprevisíveis, como desastres naturais. Ele continua, detalhando como fendas para a dimensão demoníaca podem aparecer por acaso e se expandir dia após dia. Através dessas aberturas crescentes, bestas mágicas emergem para o mundo humano. Se deixadas sem supervisão, Hayek adverte, a terra fica devastada e seu povo é colocado em grande perigo. Para evitar esse resultado, é dever deles eliminar a fenda. Ele apresenta um mapa para ilustrar a geografia política da crise. A dimensão demoníaca se abriu dentro do território da família Artman, situada perto da cidade de Gusto e adjacente às terras controladas pela família Devish. Sword compreende imediatamente as implicações, percebendo que toda a responsabilidade por este desastre recai sobre a família Artman. Ele observa que seu rival, Vargar Devish, certamente não ignorará tal falha. Enquanto uma imagem de um Vargar desdenhoso vem à mente, Hayek confirma os pensamentos de Sword. Ele explica que, se falharem, a família Artman será condenada como inapta para governar a cidade de Gusto por tê-la prejudicado. Seguindo em frente, Hayek muda de assunto, mencionando que, apesar do imenso problema, o aparecimento de uma dimensão demoníaca tem um mérito significativo: recursos. Ele elabora que esses outros mundos contêm plantas, materiais de bestas mágicas e minérios impossíveis de encontrar no mundo humano. Na verdade, alguns nobres desejam ativamente que tais dimensões apareçam para que possam explorá-las e enriquecer suas finanças. Hayek conclui que qualquer benefício depende do sucesso na conquista da dimensão. Nesse momento, 2 guardas postados em um cume gritam, anunciando que estavam esperando pelo Lord Hayek e apontando o caminho a seguir. Guiado pelos batedores, o grupo para. Diante deles, o próprio ar está despedaçado, revelando uma vasta fenda cintilante e irregular na realidade, a entrada para a dimensão demoníaca. Ele encarou a paisagem desolada e rochosa, um brilho de reconhecimento em seus olhos. O guarda de armadura, Odrai, confirmou sua pergunta não dita, observando que aquele era o exato lugar onde Sword havia derrotado Dogola. O cavaleiro comentou sobre a incrível coincidência. A bocarra da dimensão demoníaca pulsava diante deles, um rasgo irregular na realidade emitindo um zumbido baixo e gutural. Enquanto o Sword processava essa informação perturbadora, Hayek adicionou outra camada ao mistério. Ele explicou que os relatórios indicavam que o Dogola congelado havia desaparecido e, quando os soldados chegaram, encontraram apenas essa fenda. A testa do garoto se franziu de preocupação, questionando se isso poderia realmente ser uma simples coincidência. Percebendo seu desconforto, Sveig deu um passo à frente para tranquilizá-lo. Ele disse ao jovem mestre para não se preocupar, lembrando de que todos haviam confirmado que Dogola estava morto e teorizando que Lord Vargar provavelmente havia recuperado o corpo para encobrir todo o caso. Com o assunto resolvido por enquanto, o grupo trocou olhares determinados. Hayek deu o comando final para prosseguir. Eles se viraram em uníssono e marcharam em direção ao portal cintilante, com um objetivo claro. Com um grito compartilhado de determinação, eles se prepararam para conquistar a dimensão demoníaca. Enquanto isso, em um quarto silencioso e bem decorado, longe da fenda desolada, Tilt confidenciou a Siluria. Ela falou de um poder das trevas que sua mãe havia nomeado, uma magia que desperta por conta própria sempre que ela sente emoções negativas. Tilt confessou seu medo, explicando que não consegue controlá-lo, muitas vezes perdendo a consciência, e que parece apenas trazer infortúnio para as pessoas de quem gosta. Ela olhou para baixo, com a voz cheia de desespero. Siluria ouviu atentamente antes de oferecer uma correção gentil. O poder em si, ela explicou, não traz infortúnio. O que realmente importa é como a pessoa que o impunha escolhe usá-lo. Para confortar a garota mais nova, ela compartilhou uma memória pessoal. Siluria relembrou uma vez em que seu irmão a ajudou enquanto ela estava perturbada por sua própria habilidade única, a clarividência. Ela admitiu que também já teve medo de um poder que a diferenciava de todos os outros. Sua expressão se suavizou com empatia enquanto ela transmitia a lição que seu irmão lhe ensinara.
Qualquer poder pode trazer infortúnio se mal utilizado, ela concluiu, mas quando usado corretamente, tem o potencial de trazer grande felicidade. Ela explica para Tilt que seu poder, quando usado corretamente, é uma fonte de felicidade. Cheia de uma nova determinação, Tilt sorri e declara sua intenção de usar seu poder das trevas para trazer alegria a todos. A jovem cerra os punhos, prometendo treinar duro e superar seu medo. Ela se vira para Siluria com um sorriso agradecido, agradecendo-a pela orientação, enquanto Siluria observa, satisfeita. Enquanto isso, nas profundezas da dimensão demoníaca, Sword ecoa um sentimento semelhante. Com um grito poderoso para trazer felicidade, ele brande sua espada, liderando o ataque na paisagem hostil e cristalina ao lado de Raik e seus guardas. O jovem espadachim abre caminho através de um enxame de bestas demoníacas e estridentes, semelhantes a morcegos, que descem sobre eles do céu irregular. Observando os movimentos fluidos do garoto, Raik fica impressionado com sua incrível esgrima. Ele percebe que Sword deve ter dedicado uma quantidade imensa de tempo ao seu treinamento. Essa dedicação à espada nasceu da necessidade, pois Sword é incapaz de usar magia. Enquanto ele avança no ataque, os guardas de Artman enfrentam as outras bestas. Sveig conjura uma poderosa lança de água, empalando um demônio ciclópico enquanto Raik observa surpreso. Seu companheiro, Odrai, ataca logo em seguida, esmagando outra criatura com um feitiço devastador de martelo de pedra. Sveig grita sua aprovação. Com as ameaças imediatas eliminadas, os guardas correm para o lado de Raik, perguntando se seu jovem mestre está bem. Sword ouve o título, sua expressão cheia de surpresa. Ele se aproxima de Raik, que está sentado, e questiona por que o chefe da família entraria pessoalmente em um lugar tão perigoso. Raik, com aparência pálida, pede desculpas e revela o motivo. Ele está sofrendo de doença de mana. Ele observou, surpreso, enquanto Raik concordava com o que ele disse. Raik esclareceu, no entanto, que nunca quis se tornar o tipo de lorde que apenas dá ordens enquanto é protegido em um lugar seguro. Ele explicou que seu pai era um tipo diferente de líder, um lorde que sempre estava na linha de frente, de espada em punho, liderando a todos. Essa bravura atraía as pessoas. Não eram apenas os membros de sua casa que o seguiam, os habitantes da cidade também eram atraídos por seu pai, aclamando-o e a família Artman. De volta à paisagem desolada da dimensão demoníaca, Raik admitiu para Sword que admirava profundamente seu pai e queria se tornar exatamente como ele. Suas circunstâncias, no entanto, tomaram um rumo trágico. Ele contou como seus pais morreram em um acidente, forçando-o a se tornar o chefe da família ainda criança. Ele teve que se mostrar corajoso, tentando estar à altura do legado de seu pai. Mas ele questionou a realidade de sua posição, reconhecendo que todos ao seu redor lhe dão apoio. Até mesmo sua irmã, Siluria, o ajuda. Ele sentia que, em vez de liderar, estava sempre na retaguarda, sendo meramente protegido por seus guardas leais. A sensação de ser patético tornou-se insuportável, e ele confessou que não conseguia perdoar a si mesmo por sua fraqueza percebida, cerrando o punho em frustração. Ele concluiu que, apesar de ter vindo teimosamente para a dimensão demoníaca, agora estava em um estado lamentável com a doença de mana, incapaz de se tornar forte como seu pai. Mas antes que pudesse continuar, Sword chamou seu nome, afirmando firmemente que sua avaliação não era verdadeira. O garoto declarou que todos são fracos. Ele questionou se alguém como ele, que não pode usar magia e existe para ser protegido, é um personagem inútil e sem sentido. Mas ele se recusou a aceitar esse destino, proclamando sua crença de que pode mudar e sua resolução de dominar a arte da espada. Ele se recorda de seu treinamento, uma lição aprendida há muito tempo sob o olhar severo de seu pai na chuva torrencial. A verdadeira fonte de força é um coração que acredita. Essa convicção traz um sorriso leve e confiante ao seu rosto enquanto ele empunha sua espada. Longe dali, como se sentisse essa troca, Siluria fecha os olhos, com as mãos postas em oração. Ela também entende que esse tipo de crença é o que torna uma pessoa forte. Raik processa as palavras de Sword, percebendo que o poder do garoto vinha de acreditar em si mesmo. O conceito se assenta em sua mente enquanto ele murmura o nome de Sword em compreensão. Ele se vira, sua voz baixa, mas firme. Agradece a Sword e declara que tentará acreditar que mesmo alguém como ele pode se tornar forte. Um brilho de determinação ilumina seus olhos enquanto ele termina seu pensamento em voz alta. Ele acreditará para que possa se tornar uma pessoa orgulhosa, assim como seu pai. Sword observa, com um sorriso satisfeito no rosto. O momento é interrompido pelo retorno de seus guardas. Sveig e Odrai chamam por ele enquanto se aproximam, e Raik, reassumindo seu papel de líder, pede o relatório deles. Eles relatam que não encontraram nada de importante. Sveig explica que parece ser uma dimensão demoníaca de construção simples, com apenas um caminho reto à frente. Aproveitando a oportunidade para instruir Sword, Raik explica que uma dimensão demoníaca é uma distorção em outro mundo, como um jardim miniatura distorcido, e que sua forma difere cada vez que uma aparece. Um dos guardas aponta para a frente, observando uma grande cúpula onde o núcleo da dimensão provavelmente está localizado. Quando Sword pede esclarecimentos, Raik explica que o núcleo é o coração da dimensão demoníaca. A natureza de seu alvo era clara. O espaço da dimensão demoníaca é formado pelo poder de seu núcleo, um ponto onde toda a energia mágica é condensada. Este núcleo poderia se manifestar de várias formas, dependendo da dimensão, plantas, pedras mágicas ou até mesmo bestas mágicas. Destruí-lo era a única maneira de eliminar a fenda dimensional. Com esse conhecimento, Raik se dirigiu a seus companheiros, avaliando que, por ser uma dimensão demoníaca simples, o núcleo não deveria ser uma grande ameaça. Ele deu a ordem para prosseguir.
Sword confirmou a decisão, lembrando a todos que não podiam baixar a guarda. Enquanto avançavam, uma forma massiva e rodopiante de energia branca irrompeu do chão diante deles. A energia se uniu em um corpo serpentino de escala impossível, apequenando o pequeno grupo enquanto abriam caminho pela paisagem árida. Pousando no espaço desolado, Odrai observou que não havia nada que se parecesse com um núcleo. Hayek concordou, notando que também não parecia ser uma besta mágica. Mas os olhos de Sword se arregalaram de terror quando ele olhou para cima e gritou um aviso. Acima, seu grito enviou uma onda de alarme pelos outros. Hayek foi jogado no chão, olhando para cima em total descrença e gaguejando. Não pode ser. Aquilo é. Pairando sobre eles, sua sombra eclipsando a luz estranha da dimensão, estava um dragão colossal. Diante de um inimigo tão aterrorizante, Odrai avançou sem hesitação, com a espada em punho para proteger seu mestre. Sword manteve sua posição, preparando-se para se juntar à luta. A besta respondeu ao desafio deles com um rugido ensurdecedor que abalou a própria estrutura da dimensão. A magnitude avassaladora do lendário dragão negro envia uma onda de desespero pelo grupo. Hayek, com um rosto pálido de terror, questiona como eles poderiam destruir um núcleo tão monstruoso. Enquanto os guardas, Odrai e Sveig, confirmam a identidade da fera, a voz de Sword corta o pânico, insistindo para que Hayek acredite. Ele firma os pés, erguendo a espada com as duas mãos. Seus olhos ardem com uma resolução inabalável enquanto ele declara que, não importa o inimigo, eles vencerão. Encarando seu inimigo colossal, Sword posiciona-se com seus companheiros, espada em punho. Ele brada um voto desafiador aos seus aliados, declarando que não importa o inimigo, eles sairão vitoriosos. Seu olhar é afiado e inabalável, sua arma apontada para frente como um símbolo de sua determinação absoluta. Vendo sua determinação, Hayek fica visivelmente comovido. Sveig confirma o sentimento de Sword, chamando de jovem mestre, enquanto Odrai concorda sombriamente, afirmando que se o dragão negro é de fato núcleo, eles não têm escolha a não ser lutar. Seu adversário, o dragão negro, posta-se diante deles em sua glória plena e aterrorizante, seu corpo massivo e escamoso irradiando um poder imenso. A fera solta um rugido ensurdecedor enquanto uma energia volátil começa a se acumular em sua bocarra aberta. Em seguida, ela libera uma torrente devastadora de fogo negro, uma onda de destruição apontada diretamente para o pequeno grupo. Diante do ataque avassalador, os 4 companheiros se preparam para o impacto. Em resposta, Hayek estende a mão para frente, gritando o nome de seu feitiço enquanto uma imensa muralha de água emerge do chão para interceptar as chamas. Mas a barreira mágica não consegue suportar a intensidade pura do fogo do dragão. Hayek grita alarmado que sua magia está falhando e pede para todos recuarem. Enquanto a muralha evapora, Odrai exclama incrédulo com o poder das chamas, no exato momento em que Sveig é engolido pela explosão de fogo. Incapaz de intervir, Sword só pode observar, seu rosto contorcido de frustração enquanto murmura uma maldição. Ele assistiu horrorizado enquanto o fogo do dragão engolia Sveig, cujo grito de agonia foi abafado pelo inferno. Essa visão desencadeou uma profunda revelação dentro dele. A condição para ativar seu poder não era apenas proteger Tilt, mas proteger qualquer um com quem ele se importasse. Canalizando essa nova determinação, ele liberou uma nova e poderosa técnica, Lampejo do Lobo de Gelo. A rajada de gelo foi surpreendentemente eficaz. Ela não apenas abriu um caminho através das chamas, mas também envolveu completamente o dragão negro em uma prisão de gelo. Odrai olhou, incrédulo, exclamando sobre o incrível poder da espada de magia de gelo de Sword. Hayek, no entanto, foi dominado pela vergonha. Ele cerrou o punho, repreendendo-se silenciosamente por quão patético ele era. Enquanto Sword agiu de forma decisiva, ele ficou completamente paralisado pelo medo, incapaz de se mover. Seu momento de autorrecriminação foi interrompido quando Sword gritou que ainda não havia acabado. Um som agudo de rachadura confirmou seu aviso quando o olho do dragão negro se abriu dentro de sua casca de gelo. Com um rugido furioso, a fera estilhaçou sua prisão congelada, lançando enormes fragmentos de gelo em todas as direções. Estava livre, e sua fúria era palpável. O dragão fixou seu olho brilhante no pequeno grupo, sua bocarra se abrindo enquanto começava a acumular poder para outro ataque de sopro devastador, um rosnado baixo retumbando em seu peito. Reagindo instantaneamente à ameaça, Odrai deu um passo à frente, batendo sua arma no chão para erguer uma enorme muralha de pedra, protegendo seus companheiros da explosão iminente. Atrás da barreira, Odrai admitiu que não era um páreo para a fera e pediu ordens a Hayek. Sword interveio, explicando que no jogo Noblesse Fantasia, o dragão negro era um inimigo poderoso. Ele acreditava que poderiam vencer, mas apenas se mirassem em seu ponto fraco. Ele se lembrou do jogo que as escamas resistentes do dragão tornavam ataques fracos completamente inúteis. Ele não podia ser derrotado apenas com força bruta. Ele se lembra da informação crucial do jogo. Ao mirar na escama invertida em sua garganta, era possível causar um dano massivo ao dragão. Hayek reconhece o alvo, mas observa a dificuldade de mirar nele. Odrai acrescenta que atravessar as chamas intensas do dragão não será fácil. Ele então se vira para Sword, pedindo que ele seja o responsável por desferir o golpe poderoso. Odrai declara que eles agirão como iscas, prometendo apoiar Sword com tudo o que tem, apesar do perigo. Sword concorda sem hesitar, mas sua expressão determinada mostra que ele tem uma condição em relação à sua espada. Ele explica que suas espadas se quebram toda vez que ele usa sua técnica especial. Isso significa que eles têm apenas uma chance. Sword confirma que eles precisam fazer essa única tentativa valer a pena. Os 4 permanecem em um momento de silêncio tenso, com o peso de seu plano de tudo ou nada recaindo sobre eles. Rompendo o silêncio, a expressão de Hayek se enrijece com determinação enquanto ele declara que também quer ajudar. Seus guardas protestam imediatamente. Sveig exclama, questionando as palavras do jovem mestre, enquanto Odrai insiste que é inaceitável, temendo por sua segurança.
Hayek, no entanto, permanece firme, afirmando que conhece os riscos e, olhando para Sword, declara sua fé nele. Sword encara Hayek, processando a confiança inabalável do jovem nobre e sua determinação em se juntar à luta. Hayek afirma seu compromisso, e um sorriso se espalha pelo rosto de Sword enquanto ele aceita a determinação de seu novo aliado. Quando o plano começa, Zweig grita um aviso para seu camarada, Odrai, sobre o perigo imediato. O guarda de armadura pesada reconhece a ameaça, seu olhar fixo à frente enquanto se dirige a Hayek, o jovem mestre, com uma determinação sombria. Em resposta ao desafio deles, o dragão colossal libera uma torrente de energia destrutiva de suas presas, abrindo uma vala profunda no chão rochoso bem em frente ao pequeno grupo. Os dois guardas contra-atacam imediatamente. Odrai bate as mãos no chão, invocando uma trava de rocha para prender as pernas da fera, enquanto Zweig conjura uma corrente de água rodopiante para amarrar a parte superior de seu corpo. A magia deles acerta em cheio. Os espigões de terra irrompem para prender suas patas, e os tentáculos aquosos se enrolam firmemente ao redor do poderoso pescoço e focinho do dragão, interrompendo momentaneamente seu ataque. A fera solta um rugido furioso, debatendo-se violentamente contra as restrições mágicas enquanto Odrai se esforça com toda a sua força para manter o feitiço. Ele grita para Sword que está à sua chance, admitindo que não pode segurar a criatura por muito mais tempo. Com Hayek ao seu lado, Sword empunha sua espada e grita sua confirmação, pronto para agir. O jovem espadachim avança, com a lâmina estendida, diminuindo a distância até o dragão imobilizado em uma explosão de velocidade. Seus olhos se fixam no alvo, o único ponto de vulnerabilidade no peito da criatura. Ele grita com uma certeza sombria, confirmando que encontrou a escama invertida. Mas, no momento em que ele se prepara para atacar, as enormes asas de couro do dragão se abrem com uma força tremenda. Com uma poderosa batida de asas, a fera quebra suas amarras e se lança para o céu. Abaixo, Hayek e os guardas só podem observar com desânimo enquanto sua única oportunidade é perdida, com o dragão agora voando fora de alcance. A fera pairava triunfante no céu, seu poder absoluto. No chão, Hayek cerrou o punho em frustração, lamentando não poder fazer nada. Odrai e Zweig, vendo Sword ainda de pé, gritaram com ele, declarando a situação sem esperança e insistindo para que ele fugisse. Mas ele não recuou. Sword olhou para cima, sua expressão não era de medo, mas de uma determinação silenciosa enquanto encarava a ameaça no ar. Sua postura inabalável lembrou Hayek de uma conversa passada. Ele se recordou de ter dito ao jovem garoto, eu acredito em você, e seu olhar no presente refletia aquela mesma fé inabalável. Enquanto Hayek observava com esperança, o dragão acumulou uma luz ofuscante em suas mandíbulas abertas, preparando-se para desferir outro ataque devastador. Ele então disparou um enorme feixe de energia, que explodiu contra o solo em uma explosão cataclísmica. A criatura pairou sobre a fumaça e os escombros, inspecionando a destruição que havia causado. Recusando-se a ceder, Hayek invocou um feitiço, asas de vento, e gritou em encorajamento, declarando que estava contando com Sword. Impulsionado pela rajada mágica, Zweig avançou com Sword em suas costas. O garoto apontou sua espada para o dragão e bradou para que deixassem com ele. Ele canalizou seu poder através da lâmina, liberando uma técnica final e decisiva, lampejo do lobo de gelo. Um lobo etéreo de pura geada surgiu de sua espada, atacando diretamente a cabeça do dragão. O ataque atingiu seu alvo, envolvendo instantaneamente a cabeça e o tronco superior do dragão em uma prisão espessa e irregular de gelo. Sua forma colossal agora congelada, o dragão permanece como um monumento de gelo. No chão fraturado e coberto de geada, Sword, Hayek e os dois guardas armadurados recuperam o fôlego, com o perigo imediato aparentemente superado. Os guardas armadurados, Odrai e Zweig, maravilham-se com o feito, exclamando que Sword realmente o derrotou e elogiando a magnífica coordenação deles. Sword, no entanto, vira-se para Hayek, insistindo que a vitória foi graças a ele. Hayek ri, corrigindo o garoto ao afirmar que tudo foi graças aos próprios esforços de Sword. Ele continua, confessando que, embora tenha falado sobre querer ser corajoso, na verdade ele congelou de medo ao confrontar o dragão negro. Ele explica que ver Sword postar-se tão corajosamente na frente foi precisamente o que lhe deu a coragem de que precisava para agir. Com uma piscadela sincera, ele chama Sword de sua aspiração e agradece a ele. O elogio faz Sword corar, e ele ri, admitindo que está ficando sem graça. Enquanto o grupo se reúne, Zweig aponta que a espada de Sword quebrou na luta e oferece a sua. Odrai concorda, acrescentando que o custo de uma espada é um preço baixo por derrotar o dragão negro. Hayek também se adianta, oferecendo sua própria lâmina para Sword usar. Apesar do clima de comemoração, Sword volta seu olhar para a forma massiva e gélida do dragão derrotado, com uma expressão de inquietação no rosto. Sua inquietação se justifica quando uma rachadura aparece na cabeça congelada do dragão. Seu olho, antes sem vida, agora brilha com uma luz ameaçadora. O garoto percebe com horror que subestimou o dragão negro. Ele se pergunta como a criatura ainda pode estar viva quando ele mirou em seu ponto fraco, entendendo que a situação é terrível. Hayek grita em alarme enquanto Sword se lembra da fração de segundo do ataque, um momento em que seu corpo se moveu instintivamente. Seus pensamentos são interrompidos quando o dragão estilhaça sua prisão de gelo, explodindo em um vórtice de chamas negras. O inferno engole a área onde Sword está, e Hayek só consegue gritar seu nome em terror enquanto o garoto é consumido pela explosão. Ele foi engolido por inteiro pela torrente de chamas negras liberada pelo dragão enfurecido, um inferno aparentemente inescapável. As chamas, no entanto, não o incineraram. Em vez disso, começaram a convergir, girando em um vórtice ao redor de sua pequena forma, enquanto Hayek e seus guardas observavam em total descrença. Ele reconheceu a natureza da energia que o envolvia. Era poder demoníaco, o mesmo tipo que ele havia encontrado no lobo de gelo.
Essa percepção acendeu uma nova inspiração para seu estilo do Deus-Demônio. Com esse entendimento, ele assumiu o controle da energia turbulhante, um sorriso feroz se espalhando por seu rosto enquanto declarava que a situação era perfeita. A torrente de chamas negras desapareceu, sendo completamente absorvida por sua espada. Raik e os guardas só podiam olhar, estupefatos, enquanto Sor se virava para a fera e expressava sua gratidão pelo poder que ela havia fornecido sem saber. Sua aparência havia mudado, marcas escuras agora emolduravam seus olhos intensos e brilhantes. O personagem figurante havia evoluído e, com um sorriso feroz, ele prometeu se tornar ainda mais forte. Encarando o rugido colossal do dragão, Sword se mantém firme. Em suas mãos, o próprio fogo sombrio da fera foi forjado em uma lâmina crepitante e instável, e o poder puro do confronto fratura o chão sob seus pés. Observando de uma distância segura, Raik e seus guardas ficam atônitos. Ele se maravilha com o poder incrível de Sword, reconhecendo o feito de transformar as chamas do dragão negro em uma espada. O jovem espadachim, no entanto, está perdido em um momento de intensa clareza. Com um leve sorriso, ele percebe que está finalmente começando a entender as condições de ativação para o estilo de esgrima do Deus-Demônio. Ele agora entende que a técnica não se trata apenas de receber o ataque de um inimigo. É preciso adotar uma postura adequada, preparando-se contra o ataque com um propósito. Seu propósito se torna claro: proteger a si mesmo e as pessoas que são importantes para ele. Essa determinação alimenta seu poder. Com essa convicção, ele desfere seu ataque. A espada de chamas negras atinge diretamente a mandíbula do dragão, e o impacto ecoa com um estrondo ensurdecedor. A força do golpe surpreende os espectadores. Raik grita o nome de Sword, tendo percebido outra coisa. O poder do estilo do Deus-Demônio também habita o corpo de Sword. A mente de Sword acelera, conectando esse novo poder às suas técnicas antigas. Ele se lembra do lampejo do lobo de gelo, em que o poder que habitava a espada era uma lâmina de gelo que congelava tudo o que cortava. Ele então pensa em seu próprio corpo, e em como ele canalizava a velocidade do lobo para caçar a presa. O poder não estava apenas na arma, mas nele. A peça final se encaixa. Ele entende que o que agora habita sua espada é a lâmina de chamas do dragão negro. E o que agora percorre seu corpo é o próprio poder do dragão de voar pelos céus e atacar. Ele voa pelos ares em asas de pura chama negra, mergulhando em direção ao dragão colossal enquanto a criatura solta um rugido furioso e de dor. Enquanto a fera recua, ele grita um desafio, dizendo ao dragão negro para provar suas próprias chamas. Com um último e poderoso grito, ele desfere o golpe de chamas do dragão negro, envolvendo seu alvo em um vórtice de seu próprio fogo roubado. O ataque de fogo consome o dragão por completo. Sword aterrissa firmemente no chão, sua espada forjada em chamas se dissipando em brasas enquanto ele ergue um punho triunfante. Ao fundo, Raik e seus guardas apenas observam, paralisados de espanto. O dragão negro, que era o próprio núcleo da dimensão demoníaca, queimou seu próprio corpo e desapareceu por completo, deixando para trás apenas terra arrasada. Momentos depois, Sword e os outros correm em direção ao local da morte da criatura, suas expressões uma mistura de alívio e incredulidade. No centro da cratera, eles encontram o que o dragão deixou para trás, uma pedra mágica enorme e cintilante. Enquanto Sword encara o cristal, Odrai se dirige a Raik, gaguejando que uma pedra mágica desse tamanho deve valer uma quantia inimaginável. Raik concorda calmamente, estimando seu valor em nada menos que 1 bilhão. Mas a mente de Sword não está na riqueza. Um sorriso largo e determinado se espalha por seu rosto enquanto um único pensamento o consome. Com isso, ele pode fazer uma espada. Em outro lugar, uma jovem de Maria Chiquinha aperta o peito, soltando um pequeno suspiro de dor. Ela observa a garota mais nova, Tilt, lutar para comandar uma massa rodopiante de energia sombria. Continue, Tilt, Shiluri a encoraja, dizendo-lhe para focar e controlar. Enquanto Tilt geme com um esforço imenso, Shiluri a tranquiliza, dizendo que ela está progredindo bem e que está quase lá. Sua concentração finalmente se quebra, e a energia se dissipa. Tilt cai de joelhos, ofegante, dizendo que falhou. Shiluri corre para o seu lado, insistindo para que ela descanse depois de treinar por tanto tempo sem parar. Apesar do cansaço, Tilt ergue o olhar com determinação, com o suor escorrendo pela testa. Ela agradece a Shiluri, mas insiste que continuará, motivada pelo fato de que seu irmão mais velho também está se esforçando. Shiluri oferece um sorriso gentil e compreensivo. Sua amiga simplesmente a chama de teimosa, ao que Tilt oferece um pedido de desculpas pequeno e tímido. A conversa delas é abruptamente interrompida por um barulho ensurdecedor vindo de fora. Assustadas, ambas as garotas se viram na direção do som, questionando sua origem enquanto uma delas solta um pequeno grito. A causa é uma explosão que destruiu o pátio, deixando para trás uma nuvem de fumaça e destroços. Em meio à poeira que assenta, um guarda gravemente ferido encara a destruição, incrédulo. Ele murmura que é impossível, que seu inimigo deveria estar morto. Outros guardas caídos jazem imóveis ao seu redor. Da fumaça emerge uma figura familiar e ameaçadora. Dogora se ergue, com as roupas em farrapos, rugindo seu próprio nome enquanto um poder sinistro emana de sua mão direita. Ele examina os destroços com um rosnado furioso, exigindo saber onde está o maldito pirralho. Seus olhos se fixam em um braço decepado no chão enquanto ele jura matá-lo. Uma memória surge. Dogora, derrotado e moribundo, é abordado por uma misteriosa figura encapuzada. Este ser oferece conceder-lhe um poder demoníaco para anular magia, fundindo um estranho artefato de 3 olhos em sua mão. No presente, Dogora desperta em uma paisagem desolada e coberta de raízes, questionando se está vivo enquanto a figura encapuzada o observa. Seu mestre, uma figura com uma máscara distinta de pássaro, dirigiu-se ao guerreiro ressuscitado. Ele informou a Dogora que esta era a sua última chance. Sentindo o poder transbordando dentro de si, Dogora cerrou o punho e garantiu a seu mestre que nenhuma instrução adicional era necessária.
Ele com certeza mataria o moleque. Ele chegou diante de uma grande mansão, o chão rachando sob seus pés enquanto rugia para que Tsold se revelasse. Ameaçando explodir tudo, seu ataque foi interrompido por um grito para que parasse. Saindo para confrontá-lo estavam Tilt e Shiluria. Shiluria postou-se de forma protetora, declarando que seu irmão mais velho não estava lá e que ela não permitiria que ele atacasse a família Artman. Seus olhos enlouquecidos se fixaram em Tilt. Ele sorriu com desdém, reconhecendo-a como a donzela das trevas que ele queria ver, e exigiu que ela lhe desse seu poder sombrio mais uma vez. Enquanto ele avançava, Tilt virou-se para Shiluria, desculpando-se por tê-la colocado em perigo. Ela explicou que sua clarividência a levará à mansão enquanto seguia o destino, mas que agora as coisas eram diferentes. Shiluria insistiu que não era necessário pedir desculpas. Sua expressão se encheu de uma nova determinação, e Shiluria declarou que havia decidido por si mesma. Ela não seguiria mais o destino, ela queria proteger Tilt. Dogora zombou de suas palavras, achando risível a ideia de ela proteger alguém. Ele debochou de sua determinação enquanto Tilt observava a amiga com um sorriso gentil e confiante. Em resposta, Shiluria estendeu a mão para frente, conjurando um vórtice de ar rodopiante. Ela ergueu uma poderosa muralha de vento para protegê-las enquanto Dogora rugia de frustração, avisando a pirralha para não interferir. Com um último e furioso grito, ele enfiou o punho diretamente através da barreira mágica, estilhaçando o vendaval com força bruta. Um grito ecoou enquanto o vento se dissipava violentamente. A força da explosão deixou Shiluria no chão, com o olhar fixo em sua amiga. Ela viu Tilt lutando para se levantar dos escombros, gemendo de dor. Ele não perdeu tempo, avançando para agarrar Tilt pelo braço. Ele a ergueu do chão com facilidade enquanto Shiluria observava, impotente. Ele gargalhou, exigindo que a donzela lhe desse seu poder sombrio. Ameaçou matar a todos se ela se recusasse a entregar aquele poder supremo. Enquanto Tilt se debatia, Shiluria gritou, implorando para que ela não cedesse. Em resposta à ameaça, uma energia escura e volátil irrompeu do corpo de Tilt, girando violentamente em torno do braço e da mão de Dogora. Dogora rugiu de prazer, reconhecendo o poder que tanto buscava. Enquanto se deliciava com a sensação, Shiluria, ainda no chão, só conseguiu gritar o nome da amiga em alarme. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua expressão se enrijeceu com determinação. Ela sabia o que tinha que fazer. Eu com certeza consigo fazer isso, afirmou para si mesma. A cena muda para uma luta interna na mente de Tilt. Ela está diante de uma jovem mais velha de cabelos prateados, declarando com desafio que não temerá a escuridão, ela mesma a controlará. Mas sua determinação não foi suficiente. A escuridão avançou, sobrepujando-a com visões agonizantes de dor e tristeza. O tormento era demais para suportar, e um grito desesperado escapou de seus lábios. Dentro de sua mente, Tilt desabou, sussurrando que era impossível, que seu coração se partiria. A figura de cabelos prateados apenas observava. No entanto, mesmo enquanto vacilava internamente, sua voz alcançou Shiluria fracamente, agradecendo-a e insistindo que estava bem. A mulher de cabelos prateados forneceu a explicação sombria. O poder sombrio de Tilt, ela esclareceu, nasce em resposta às suas emoções negativas. Para controlá-lo, Tilt deve lutar contra esses sentimentos, mas sua tristeza e dor são simplesmente fortes demais para serem superadas. Ela suplicou a energia caótica que irrompia ao redor deles, implorando pela ajuda de seu poder sombrio enquanto Dogora mantinha suspensa. Sua súplica não era por destruição, mas por transformação. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela implorou para que o poder não se tornasse uma fonte de infortúnio, mas sim algo que pudesse trazer felicidade a todos. Dogora observava, chocado e em silêncio com suas palavras inesperadas. Em resposta à sua vontade, a escuridão rodopiante se ergueu, unindo-se em duas mãos sombrias e colossais que pairavam sobre eles. Os apêndices maciços desceram, e Dogora percebeu com um sobressalto de alarme que eles estavam se envolvendo em seu braço. Antes que ele pudesse reagir, a escuridão tomou conta de seu corpo inteiro, envolvendo-o em um aperto esmagador. Ele soltou um grito gutural enquanto o poder o comprimia. Observando de uma distância segura, a expressão tensa de Shiluria se suavizou em um profundo alívio. Ela reconheceu que Tilt finalmente havia superado sua agitação interior. De fato, ela estava agora em completo controle. O poder sombrio, antes uma força caótica, era agora uma ferramenta moldada por sua vontade. Tilt declarou que o que ela visualizava era muito mais importante do que sua própria tristeza.